Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao canal Antena Dev. Vamos começar mais uma entrevista e o papo de hoje é foda. Vamos conversar aqui com uma galera invocada, uma galera famosa, uma galera conceituada na área de desenvolvimento de jogos. Para falar sobre desenvolvimento de jogos, cultura gamer, estamos aqui com ele, o nosso Devman, o nosso Game Man, Marcelo Gonçalves. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Beleza, boa tarde, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, invertendo a ordem toda aí, mas onde quer e quando quer que você esteja ouvindo a gente aí, bem-vindos ao Antena Dev, mais uma vez. E hoje com um assunto que a mim particularmente empolga demais, que é desenvolvimento de jogos, e com a oportunidade de estar com essa galera massa aí, tanto aqui de Fortaleza, como de diversos outros lugares aí. Temos gente do sul do país, temos gente no sudeste e vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema muito interessante aí. Realmente esse assunto eu gosto muito, apesar de não trabalhar com isso ainda, né? Mas eu gosto, tenho estudado e acompanho aí essa galera toda. E vamos lá, hoje eu vou aprender aqui bastante, com certeza, e vou me empolgar e me segurem se eu começar a falar e perguntar demais. Marcelão, para falar de games, quem está aqui hoje com a gente? Olha aí. Bom, estamos aqui com Daniel Valente, da Valente Studios. Estamos com o Renan e o Luan, da Supernova. Olá. Opa. E estamos também com o Ike Monclar, do GG Devcast. Fala aí, galera. Bom, eu queria primeiro agradecer aí o Daniel Valente, da Valente Studio, tá? E queria pedir para o Daniel aí se apresentar aqui para a gente. Boa tarde, Daniel. Oi, boa tarde. Então, meu nome, né, como vocês falaram, é Daniel Valente, né? Quem não me conhece, né, sou da Universidade de Fortaleza, então, recentemente terminei o doutorado na área de computação gráfica, seguindo também nessa área de jogos, na área de motores de jogos, né, efeitos visuais para games. E também sou sócio da Valente Studio, né, que também foi uma empresa que eu criei exatamente para seguir essa vida, né, de desenvolvimento de jogos, né? Então, tanto seguir essa área de jogos na linha acadêmica, como também nessa área de mercado também tenho atuado nessa área de desenvolvimento de jogos, né? Então, tipo, um lado para o outro, assim, não tenho por onde escapar, né? Sempre vou estar um pouco envolvido aí com um pouco ou até demais com essa área de desenvolvimento de jogos. Renan, se apresenta aí pra gente. Opa. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Sou Renan Rodrigues, sou um dos fundadores da Supernova Games, um estúdio de jogos aqui de Fortaleza. Sou formado em computação pela Universidade Federal, me formei em 2013 e logo depois disso, um pouco tempo depois, já fundei a Supernova, né, que começou como um coletivo, apenas um grupo de amigos que desenvolvia jogos, mas aí a gente recentemente fundou como empresa mesmo, junto com o Luan, que vai se apresentar daqui a pouco, e a gente está desde então trabalhando muito com jogos, vários tipos de jogos, tanto autoentretenimento quanto educativos, jogos adver games, várias categorias. Massa. Luan, quer se apresentar aí pra gente? Opa, com certeza. Eu sou o Luan Lucas, eu me formei na Federal do Ceará também. Eu sempre quis trabalhar com jogos desde criancinha, mas começou mesmo quando eu entrei na faculdade, mais ou menos em 2009. Então eu venho trabalhando principalmente com a parte de áudio, composição musical, design de som para os jogos. E em 2016, não foi 2016, né? A gente fundou a Supernova Games oficialmente. Sim. Juntos. E aí a gente está seguindo em frente aí profissionalmente desde então. Ike. Fala aí, galera. Bom dia, tarde e noite. Eu sou o Ike. A galera me conhece ou como Ike ou como Monclar, que é o meu sobrenome. Eu sou game designer desde 2009. Eu me formei em jogos digitais aqui na Universidade Positiva, aqui em Curitiba. Eu já trabalhei como game designer em bastante projetos, assim, acho que foram mais de 15 que eu já participei que foram lançados, desde coisas pequenas, assim, para clientes, coisas bem pontuais, adver games, até jogos para o público final também, assim.
em 2014, uma parada legal que eu fiz, assim, que abriu bastante meus olhos, me deu bastante experiência. Eu acho que é uma coisa que é bem legal para quem está começando. Eu sei que a gente vai falar sobre isso depois. É que eu participei da Imagine Cup, que é um torneio da Microsoft. A gente representou o Brasil lá em Seattle. Foi uma experiência bem maneira. Em 2014 mesmo, assim que eu voltei de lá, eu fui para Aquiles, trabalhei lá por 2 anos e meio. E agora eu voltei para Curitiba, estou trabalhando na Petit Fabrique, onde eu sou game designer também. E agora a gente começou no ano passado, em 2017, eu, o Rafael Baldi e o Juliano Silveira, lá, os dois da Aquiles. A gente começou o GG Devcast, que é um podcast de desenvolvimento de jogos, onde a gente compartilha basicamente as nossas experiências nesse tempo todo na indústria de jogos. Para quem quiser ouvir, assim, a gente está tentando diversificar bastante o tema para quem quiser entrar nessa, para quem já é veterano também. A gente tenta compartilhar um pouquinho de tudo, assim. E é isso aí. GG Devcast, o melhor podcast de games da galáxia. Valeu. Muito recomendado aí. O link tá aqui, né? O link tá aqui. Segue aí, galera. Ouve os podcasts na GG Devcast. Vamos começar. Marcelo Gonçalves, perguntas? Bom, primeira pergunta. Para fazer jogo, tem que ser formado em ciência da computação? Porque acho que só o Wiki que não é aqui, né? Não só. Então acho que já tem uma boa resposta aí. Então, vai aí, que fala da sua experiência aí como formado em jogos digitais, é isso? Sim. Eu sou formado em jogos digitais. Na real, a minha turma foi a primeira turma de jogos digitais aqui da Universidade Positivo. Ela começou em 2009, esse curso, né? Na universidade. E meio que foi assim, a gente foi uma cobaia, digamos assim, né? Tipo, os professores todos eram de áreas relacionadas ao desenvolvimento de jogos. Todas as áreas que você precisa ter, a gente tinha professores lá. Então, tinha professores que eram cientistas da computação, tinham professores formados em arte, professores que entendiam som, de animação, de tudo, um pouco de entusiastas de game design. E a gente eles agregaram isso no curso e ensinaram para os alunos, né? Na verdade, não é nada fora da realidade. A única coisa que a gente não tinha lá eram profissionais de dentro, de fato, da indústria. Mas porque isso nem estava muito engatinhando. A gente ainda está engatinhando isso no Brasil, mas na época tinha recém-nascido, digamos. Mas, assim, o que eu aprendi lá foi bastante valioso, né? Porque até pelo papel que eu faço, né? Que é do game designer, é importante você ter uma visão geral do processo de desenvolvimento, né? Então, para ser game designer, você não precisa ser formado em ciência da computação, nem para ser artista, né? Desenvolvimento de jogos é uma área, é um campo multidisciplinar. Então, você tem espaço para literalmente qualquer formação acadêmica aqui. Se você for um administrador, de repente, sentir que gosta de fazer isso, você vai, através da administração, você provavelmente vai conseguir encontrar uma maneira de exercer isso dentro de jogos. De repente você vai virar um game designer focado em, de repente, administrar a equipe, administrar o projeto, fazer alguma coisa mais de gerência de projeto. Se você é um músico, obviamente você vai ter um espaço aqui dentro também. E assim vai. Acho que todas as áreas são válidas aqui dentro, justamente por ser algo multidisciplinar e que muitas vezes conta dentro das suas mecânicas, dentro das suas histórias, coisas abstraídas da realidade, né? Num jogo você tem abstrações do nosso mundo real. Dificilmente você vai ter um jogo que fala sobre alguma coisa completamente real. Sempre alguma metáfora, sempre alguma coisa. Então, tudo é válido desse ponto de vista. Daniel, completando aí essa pergunta, né, Daniel? Em geral, muitos alunos me procuram com a seguinte frase: professor, eu sonho em ser um desenvolvedor de jogos, eu quero muito desenvolver games, por onde eu devo começar? É uma excelente pergunta, né? Essa é uma pergunta que muita gente faz, assim, e muita gente associa o desenvolvimento de jogos, até como o Marcelo comentou, né? Todo mundo é computação, tem que ser da computação para desenvolver jogos. Na verdade, isso é um grande problema, porque muita gente acha que para começar a desenvolver jogos você tem que entrar na computação e ser programador. E, na verdade, é longe disso, né? Então, como o Wick está falando, o desenvolvimento de jogos, ele engloba vários profissionais de várias áreas, né? Então, se você está fazendo a parte do áudio, se você está fazendo os desenhos, 3D, modelagem, tudo isso faz parte, e tudo isso é desenvolvimento de jogos, né? Game design.
Então, existem várias áreas que você pode atuar no processo de desenvolvimento de jogos, mas muita gente associa isso ao desenvolvimento, como se chama de desenvolvimento, acha que é programação, mas na verdade não, né? Então, você está fazendo a modelagem 3D, você está desenvolvendo jogos, você está escrevendo um roteiro, você está desenvolvendo jogos. Então, o interessante realmente você ler um pouco mais sobre áreas de jogos, né? Porque são muitos, você pode atuar em várias áreas. Eu, pessoalmente, assim, curto bastante praticamente todas as etapas do processo de desenvolvimento, mas tenho uma especialidade maior nessa parte de desenvolvimento de jogos em si, na parte de programação. Mas, assim, como eu digo, não necessariamente, né, para começar a desenvolver jogos começar na computação, mas sim, se você quer ser um programador, eu acho que computação, né, pode ser um excelente curso para você começar a ser um curso com visão geral boa, né, dessa parte de desenvolvimento de software, porque o jogo também não deixa de ser um software no final, né. Ele é um software bem complexo que envolve áudio, envolve roteiro, envolve tudo isso. Mas, assim, por detrás ele continua sendo um software como qualquer outro, porque tem requisitos, né? Se for um cliente, o cliente tem seus requisitos, você tem que atender esses requisitos, etc. Então, assim, o interessante é você ler bastante, assim, para entender um pouco melhor quais são as etapas do desenvolvimento de jogos e ver o que você se identifica mais, né? Qual deles se identifica mais? Eu sou da área de arte, gosto de 3D, né? Então, talvez, né, você pesquisar mais sobre os cursos nessa área de modelagem 3D, escultura digital, né, estudar sobre a anatomia humana. Se quer programação, ciência da computação, né, mídias digitais também tem essa parte. Então, né, roteiro, etc. Então, como eu disse, é um mundo enorme, né? Tipo assim, é uma área enorme, assim, que não é tão simples você dar essa resposta, né? Tipo, começar exatamente esse caminho. Mas o interessante é você ler bastante sobre o assunto, né, entender quais são as etapas que compõem o processo de jogos, para você tentar identificar ali em todo aquele processo qual você acha que você se identifica melhor, né, e não imaginar que, tipo, se eu desenvolvedor de jogos, eu tenho que ser um programador, eu tenho que entrar na ciência da computação, né, então nem sempre é isso. O interessante é você conhecer também um pouco de cada área para poder conversar, né, que eu acho que é uma coisa que também acontece muito, que é um programador se junta com um artista, às vezes, que não tem muito conhecimento de desenvolvimento de jogos, nenhum dos dois. Então, se você pegar uma pessoa que conhece um pouquinho de cada área também, ajuda bastante para você conversar com o artista, né? Vou precisar dos meus assets dessa forma, né? Eu preciso do 3D, meu módulo desse jeito, porque na animação eu vou fazer assim, assado. Então, sempre é bom você conhecer, né? Estudar todas as áreas, porque não tem como você fazer um jogo somente com programação, ou um jogo somente com 3D, né? Ou um jogo, né, tipo, somente com a área, né? Sempre é um trabalho coletivo, assim, para praticamente todos os jogos. Mas não dá para dominar todas as etapas, né? Não dá para o cara ser foda em tudo, né? Eu vou ser foda em todas as... É interessante que existem casos, né, que tem desenvolvedores que o cara desenvolve tudo e tal, faz a arte, programa e tal, etc. Mas, assim, casos isolados e em escala bem menor em termos do jogo em si. Mas isso aí é interessante que muita gente quer ser o foda, né? Eu quero ser o ninja, né? Eu quero ser o cara, né? Resolver tudo, porque o cara chega assim, pô, gostei bastante de 3D, gostei de programação, gostei de animação, e o cara quer fazer tudo e quer aprender tudo e quer ser bom em tudo. Aí, às vezes, eu até começo assim, cara, pode ser até possível, né? Mas espero que você ainda esteja vivo, né? Na hora que você for praticar todos esses seus... todo esse seu conhecimento, né? Em todas essas áreas, né? Então, tipo assim, porque realmente vai levar um bom tempo, né? Renan e Luan, os dois também são formados em ciência da computação, né? Mas vocês fizeram outros cursos na área de jogos? Como foi que vocês adaptaram aquele conhecimento bem abstrato até de ciência da computação, aquela teoria toda, para o desenvolvimento de jogos? Como foi que vocês pivotaram aí essa área de estudos de ciência da computação para o desenvolvimento de jogos? Eu acho que eu sou muito adepto do aprendizado através da prática. Então, para mim, até respondendo a pergunta do professor Zé Maria, eu acho que o lugar para começar é na prática. Não é, assim, na minha visão pessoal, né? Claro, não estou dizendo que é para todo mundo assim. Mas, para mim, não começa lendo um livro, não começa já na faculdade. Assim, vou fazer um curso, eu gosto de programar, então já vou fazer um curso de programação. Eu acho que você tem que começar a fazer... Se você quer trabalhar com jogos, você começa já hoje. Você baixa atrás de algum programa gratuito. A gente tem vários programas gratuitos hoje. A gente tem Game Maker, que é para programação mais simples, assim, não existe tanto de código. A gente tem Unity também. A gente tem vários programas. Tem Twine, que é até para
mais para fazer roteiro, assim, você faz o roteiro e a programação é mais simples. Então, eu acho que, assim, na minha visão, você aprende muito através da prática, né? E eu também comecei dessa maneira, né? Eu comecei fazendo jogos, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 12 anos, isso tem uns 15 anos aí atrás, e eu comecei com RPG Maker, que era um programa bem simples. Eu acho que muita gente, que hoje em dia, muita gente que eu conheço que está na indústria, começou por lá também. Então, foi uma escola enorme pra gente, assim. Tinha uma comunidade grande, né? Existiam sites onde você fazia o seu jogo, postava lá, recebia do pessoal do site, jogava, né? Comentava o que estava legal ou não. E aí você já tem fazendo simples, assim, né? Pegando uma ferramenta mais simples e desenvolvendo um jogo, você já passa pelas etapas ali. Você já tem que programar alguma coisa, né? Você vê se você se interessa, se você gosta daquilo, faz um pouquinho da parte gráfica e tal. E, enfim, eu acho que você acaba tendo essa visão geral, você sentando e fazendo um jogo, você tem essa visão geral muito clara. E aí você acaba sabendo, né? Sentindo o que você gosta mais. Então é o caminho aí. Sim. Pode falar, Luan. Assim, Luan, você passou pela fase de querer ser ninja? Olha, já passei. Acho que todo mundo já passou brevemente por essa fase de querer fazer tudo. Eu fico voltando para ela constantemente. Comecei um pouco mais tarde que o Renan, acho que eu comecei lá com 13, 14 anos de idade a mexer no RPG Maker também. Aí passei por todas as engines da moda, Mugen, para quem conhece. Clássico. Coisas do tipo. Adicional que o Renan falou também, que é muito importante, né, nessa escola de na cabeça já desenvolvendo o jogo, é passar por todas as fases do processo. Muita gente começa a desenvolver o jogo e não termina. Começa e não termina. E aí a pessoa fica muito boa em começar coisas, mas ela nunca fica boa em terminar o jogo. É um perigo. Sim. É uma armadilha que eu vejo muito desenvolvedor iniciante caindo e que é um conhecimento muito valioso você saber levar um projeto até o final. Mesmo que fique ruim, você tem que lançar. Não pode ficar eternamente lá naquele limbo. E então, assim, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Renan falou. Eu sou também dessa escola de quer começar a fazer qualquer coisa, comece. Simplesmente não espere ninguém te dar instruções ou te dar o caminho o caminho das pedras ali, porque primeiro que se você não tiver a prática, você não vai entender o quão valiosa é a instrução do cara experiente. Muitas vezes você recebe um conselho, mas você só entende quando você senta e vai fazer. E aí você, o seu mundo se abre e você entende por que aquilo é feito dessa forma. E, enfim, eu concordo com o Renan e eu só queria acrescentar que é importante também, além de você começar o mais rápido possível, seja que você começar, tente fazer um escopo pequeno e tente terminar o que você começou, né? Acho que isso é bem importante. Quer ver? Tem uma metáfora que eu gosto bastante de metáfora, né? Vamos trazer essa parada de desenvolver jogos para uma metáfora, né? Imagina o cara que quer fazer jogos, imagina se em vez de fazer jogos ele tava, eu quero fazer bolo, minha vida tô a fim de fazer bolo. E aí, mano, o que você vai falar pro cara fazer? Primeira coisa que ele vai pensar, não é óbvio, entendeu? Ele não tem que ir no mercado, comprar os ingredientes e voltar para casa e fazer? Então, começa por aí, né? Tipo, e se o cara entrar nesse teu processo que você falou agora, de só começar, imagina o cara só monta o bolo, toda vez ele monta o bolo e para ali e não assa nunca o bolo, sacou? É mais ou menos isso. Né? Não apenas isso, né? O cara assa o bolo e aí ele não mostra, não dá pra ninguém, só ele come. Também tem esse caso, né? Mas é tipo assim, asse seu bolo logo, assim, que der. Ele pode ficar uma porcaria, mas você vai aprender que você tem um tempo limite pra assar o bolo, você tem que colocar numa temperatura certa, entendeu? Essas são as etapas que são importantes também no desenvolvimento de jogos. Você precisa botar seu jogo na rua, você precisa botar ele na mão de outros jogadores para eles entenderem, para você coletar feedback, melhorar seu jogo, e assim a coisa vai. E também eu gostei muito disso que vocês falaram e eu reforço muito, que é esse negócio da prática, cara. Tipo, tem muito material de acesso muito fácil, tem bastante conteúdo importante
português hoje em dia na internet, de várias engines, Unity, Unreal. A Unreal, para quem não programa, é uma ferramenta fenomenal, é fantástica, porque você tem um sistema de blueprints, que é uma programação visual. Basicamente, assim, você vai juntando blocos. Para quem não entende mais ou menos o que significa a programação visual, é o que o nome diz literalmente. Você junta blocos que executam funções. Então, aí você, através dessa ligação, assim, é tipo um fluxograma. Você faz uma blueprint, né, que é esse conteúdo de um objeto ali da sua cena, e vai dizer, através dessa programação visual, o que ele vai poder fazer. Então, cara, tem muito conteúdo de fácil acesso, e é muito de boas para começar a fazer o seu bolinho ali. Faz um cupcake só no começo, entendeu? E depois parte para uns bolos mais bonitos. É importante essa parte também do cupcake, né? Porque realmente você pensar, como o Lan falou também, você pensar no escopo menor, né? Porque eu conheço muita gente que quer começar, ele quer começar do nível do Battlefield, né? World of Warcraft pra cima. GTA, fazer o GTA. Cara, rapaz, eu tenho uma ideia de um jogo que você pega World of Warcraft, mistura um pouco com GTA e um pouquinho de Battlefield para poder... É um jogo que com certeza vai dar certo. E o cara quer fazer praticamente sozinho, né? Então, tipo assim, é interessante você repensar nesse escopo menor, até mesmo se você não conhece, você vai, como os meninos falaram, né? A prática é muito importante. Então, você vai ter um pouco dessa noção do que você precisa, né? Como são as etapas do processo de desenvolvimento, né? Então, se você for fazer um Battlefield, né, se você for ver uns make-offs na internet, você tem que começar aí já a alugar alguns jatos, né, alguns tanques para você colocar aí na varanda de casa, para poder capturar alguns áudios, né, algumas texturas das superfícies. Então, tipo assim, ele já ir pensando nisso, né, se seu escopo for esse, né? Então, botar pegar carona em algum jato e avião, fazendo um orçamentozinho aí para alugar um tanque. Pois exatamente. Separar orçamento para alugar 2, 3 tanques, uns 2 F-16, né? Um arsenal de armas aí, AK-47, né? Fuzil R-15, umas coisinhas, né? Para poder você capturar algumas coisas. Eu tava vendo umas reportagens, lá uns vídeos que o pessoal da Sony estava postando sobre o desenvolvimento do God of War, esse último, né? E, por exemplo, os caras contrataram um coral na Islândia para cantar a parte que é cantada, né, da trilha sonora, porque eles mandaram traduzir a letra das músicas para um dialeto antigo de lá da Islândia. Então eles queriam islandeses para cantar. Negócio assim. Hoje em dia é coisa de filme mesmo, né? Então, tipo assim, deixou de ser aquela coisa simples, né? Um jogo simples de uma equipe, uma ou duas pessoas fazendo. Agora, assim, antigamente, né, você pegar Super Nintendo e tal, etc., tinha até um desenvolvedor só fazendo o jogo naquela época, né, Atari e tal. Hoje em dia deixou de ser isso para uma equipe de 300 pessoas, né, ou 400 pessoas em um grupo enorme, como se fosse uma produção como uma produção de um filme de cinema mesmo, né, é uma coisa assim, é uma mega produção, né, então é um negócio impressionante agora. Às vezes até mais caro, né? Às vezes com certeza. Coisas maiores do que de cinema, né? E arrecada muito mais também. Com certeza. Eu fiquei com a curiosidade, viu, Marcelão? Daniel agora falou que o orçamento para um jogo dessa qualidade pode ser muito alto, uma equipe com 300 pessoas. Beleza, mas aqui a gente tem 3 empresas de games brasileiras que estão vivendo no mercado, sobrevivendo no mercado, né? Então, como vocês fazem para estar nesse mercado, que é um mercado que envolve investimentos elevados? Eu ouvi dizer que jogo dá muito dinheiro, viu? O cara lá do Minecraft até que ganhou uma graninha. Jogos não dá tanto dinheiro assim no Brasil, né? Em geral, tem empresas, né? Tem casos e casos. A gente tem, aqui no Brasil, como o Wick falou, é uma indústria muito nova, né? A gente tem alguns anos aí que começou a despontar jogo independente aqui no Brasil. Quer dizer, jogos independentes tem dos mais antigos, assim, mas que começou a crescer mesmo, né? E tem mais produção tem alguns anos. E a maioria das empresas aqui no Brasil são pequenas, assim, bem pequenas. Coisa de, sei lá, 3 pessoas até, sei lá, 10 pessoas no máximo. O Wick pode falar um pouco da Aquiles, que eu acho que é um caso até maior, das empresas maiores aqui, mas em geral acho que é por aí. A gente só tem 2 pessoas, só eu e o Luan, 2 sócios. E aí a gente, como a gente falou, como o Valente falou, como é uma área muito multidisciplinar, né, a gente não tem como só eu e ele fazer tudo,
a gente acaba muito com freelance, né? A gente contrata um profissional, por exemplo, a gente não faz a parte gráfica, né? Eu sou programador, game designer, o Luan faz a parte de áudio. Então a gente contrata alguém para fazer a parte gráfica, parte 2D, parte 3D e tal. Roteiro, às vezes a gente terceiriza também, às vezes a gente faz. Então, mas acaba sendo equipes reduzidas, né? E como é que a gente compete, né? A gente compete com God of War, que tem 300 pessoas, que custou centenas de milhões de dólares. A gente não compete, basicamente. A gente não compete diretamente com a indústria AAA, que é chamada, né? AAA, que são os jogos, as mega produções, aquelas produções, o Uncharted, que é o God of War, que é o Battlefield. A gente atinge um nicho diferente, né? Os nossos jogadores, quando eles vão buscar um jogo independente, eles buscando a mesma experiência de um God of War. Ele está buscando alguma coisa menor, mais reduzida, né? Eles entendem que foi menor também, mas é uma experiência geralmente diferente. Os indies, eles têm essa característica de poder, vamos dizer assim, inovar, de poder criar coisas muito diferentes, de ter ideias fora do comum, fora do que a indústria está acostumada a fazer, né, que são esses jogos maiores, mais seguros. Muito FPS, muito jogo de mundo aberto, esse tipo de jogo que a gente está acostumado a ver aí dos grandes. Então, os jogos indies têm característica, eles têm esse apelo. Geralmente trazem algo de diferente, algo de novo. E é isso que o grupo busca. Então é por isso que a gente consegue sobreviver, né? Porque a gente não está competindo diretamente com um cara grande, a gente está trazendo algo diferenciado. Eu acho que é interessante porque exatamente como o Renan está falando, tem várias categorias de jogos, né, também, e não é só entretenimento também. Então, eu quando comecei com a Valente, né, tenho meu sócio, a Valente somos dois, né, eu e meu sócio, o Cláudio, que também também é sócio da Escola Articia, né, que tem vários cursos ensinados de jogos, mas no começo a gente tinha também essa parte do foco do jogo de entretenimento, e um dos primeiros jogos, o Luan trabalhou com a gente, não foi, Luan? Foi com um jogo, com parceiro com o Ananin, né, o Argamasa e etc. Foi uma experiência bem bacana e tudo. Aí depois disso a gente tentou lançar outros jogos e a gente começou a se moldar também um pouco ao nosso mercado, né? Tipo assim, o que acontece é que eu sou apaixonado pelo processo de jogos como um todo, né? Então, por mim, eu quero estar trabalhando com jogos pro resto da minha vida. Então, mas se é um jogo do estilo, jogos, um serious game, se é um adver game, se é um jogo, né, para entretenimento, se é um simulador, treinamento, etc., para mim, é tudo jogo, na minha percepção, né? Tipo, como programador, eu tô trabalhando com a mesma tecnologia e é o que eu amo fazer. E com o tempo, a gente foi se adaptando ao mercado local, que a gente hoje em dia trabalha muito, né? Quem conhece a Valente assim viu que a gente deu uma sumida nessa parte de jogos mesmo, em geral, entretenimento, né? Mas a gente trabalha hoje em dia bastante com a parte de simulação, né, e treinamento. Então, a gente está, por exemplo, a gente trabalha em projetos de simuladores de máquinas de grande porte, trator, usando realidade virtual, né, treinamento de escavadeiras. Né? Na universidade também trabalho em projetos para treinamento para empresas como a Smaltec, né, para virtualizar todo o processo de treinamento de máquinas do pipeline de produção de fogão. Então, tipo assim, eu tenho trabalhado muito nessa linha, né, principalmente com realidade virtual, abrir essas novas possibilidades que é novo, que muita gente sabe ainda o que é que se dá para fazer com realidade virtual e até mesmo com realidade aumentada, essa nova realidade aumentada que entra aí com a RKit, a Record, né, do Google, que é uma excelente tecnologia, mas aí ninguém sabe ainda exatamente o que fazer com isso, né? Então aí é onde entra as possibilidades de você sair tentando criar a Valente, a gente participou no edital da FUNCAP com um projeto de pesquisa em parceria com a Unifor. Então, a gente está desenvolvendo um projeto agora para tratar transtornos do equilíbrio, né, labirintite, com realidade virtual. Então, a empresa está em parceria com a universidade, a gente tem médicos envolvidos no processo, tem médicos como consultores do projeto para avaliar os resultados. Então, a gente está usando balança do I para calcular centro de massa e etc. Então, tipo assim, a gente está eu sempre procuro trabalhar com a tecnologia que está por trás dos jogos, né? E o jogo não se resume só ao entretenimento, né? Então, isso é importante ressaltar também que o jogo ele pode estar sendo aplicado em várias áreas. E o Wiki comentou também sobre a Unreal, então, que é legal também, eu trabalho bastante com a Unreal, então eu gosto bastante dela também. Que a Epic Games está trazendo também uma nova linha, né? Que é essa parte dos filmes interativos em real time, né? Então, assim, eu já acho que já é um novo mercado também agora, que é exatamente fazer curtas interativos, né? Eu acredito que em poucos anos a gente vai ter um filme ou um cinema que, se a pessoa rir da piada, ele vai contar uma piada parecida e continuar, vai ter uma inteligência artificial aí que
o filme vai se adaptar com o público facilmente, porque tudo vai ser em tempo real. Então, não é mais uma coisa pré-renderizada que obrigatoriamente tem que tocar aquela sequência. E vai exatamente, tipo, não tá dando certo, o próprio filme vai se adaptar com o público, eu não duvido nada que em poucos anos já vai estar assim. Né? Então, quem não sabe, um pequeno trecho do filme Star Wars, nos Star Wars, eles usaram Unreal para fazer um pré-render, né, da cena, para visualizar a cena. Ficou tão bom que o cara pegou, rapaz, vai essa versão mesmo. Então, eles usaram a versão já de output da própria ferramenta da Game Engine para dentro do filme. Né? Então, assim, as ferramentas estão evoluindo muito e são bem mais acessíveis. Né? Então, antes de encerrar, assim, se a gente imaginar algum tempo atrás, na época que a gente, provavelmente Renan aí, que assim, a gente começou, não tinha essas ferramentas. Né? Então, é interessante que, tipo assim, era tudo no braço, né? Vamos mexer o cubo 5 unidades para o lado, você fecha o programa, mexe lá no código, compila, executa, espera carregar, anda de novo até aquela mesma posição, aí, vixe, agora... né? Então, tipo assim, eu estou fazendo algumas gambiarras no código. Hoje em dia, tem ferramentas de altíssimo nível aí que simplificam bastante o processo de criação. Né? Eu já estava imaginando aqui, viu, Marcelo, entrando no cinema, e essa é uma produção da Siri Filmes. Vocês todos se consideram indie? E o que é indie? Né? Muita gente fala essa coisa, eu gosto de jogar indie games, mas o que é indie game? Vocês... Polêmica aí. Polêmica. Pretas. Estou aqui para isso. Henrique? Quem se arrisca aí a responder? Henrique, começa aí, Henrique. E ninguém quer se acusar, né? Quem começar vai ser linchado, né? Eu vou dar aquela resposta meio evasiva aqui, porque eu não sei o que é indie. Tipo, é tão difícil essa definição, sabe? A gente cansou de escutar ela já durante todo o nosso tempo na indústria e desde antes até. Indie, o termo que vem nem é do ambiente de jogos, né? Já veio, acho que, sei lá, a primeira vez que eu ouvi indie é coisa de música, tá? Exato. Cara, eu nem sei direito, assim, definir. Indie é um cara que não tem publisher, indie é um cara que não tem dinheiro, indie é um cara que não, sabe, trabalha com uma engine própria, sei lá, é muito difícil de, sei lá, dizer exatamente o que é o cara indie, assim. É o cara que não tem o rabo preso. Indie é underground. Pois é, mas daí, por exemplo, você tem um Jorge Lucas, por exemplo, o cara é indie, o cara criou a empresa dele, agora o cara é um monstro e tal, né? Depois agora vendeu pra Disney, não sei o que. Mas, cara, sinceramente eu não sei também qual que é de verdade o valor, assim, dessa definição para na prática fazer alguma coisa. Por isso que eu acabo até evitando me botar muito, assim, nessa definição. Se a pessoa, tipo, se eu tô fazendo um jogo aqui próprio, por conta própria e lanço ele, se quiserem me chamar de indie, beleza, não vai me incomodar, entendeu? Não vai ser, acho que não vai ser legal, mas também não vai ser ruim, acho que tanto faz pra mim, entendeu? Tipo, pra mim o importante no fim das contas é fazer um jogo massa, é saber pra quem que eu tô fazendo esse jogo e contribuir de alguma maneira com o ambiente do desenvolvimento de jogos ali. Pra mim é sobre isso, na real. Não necessariamente sobre títulos, sacou? O Luan tem uma definição para indie. Eu sou mais adepto da ideia de indie no sentido de independente, né? No sentido de... Porque é o significado da palavra, né? Se você puxar das raízes de quando a palavra começou a ser usada, em matéria de música, por exemplo, indie music, o que é isso? Indie é no sentido de que eles são independentes, então eles não têm uma gravadora associada. Eles faziam a música, gravavam e lançavam e produziam eles mesmos. Aí eles eram considerados independentes. Isso acabou sendo acochambrado aí para indie. E aí a gente pegou esse termo da música e usou na indústria de jogos. Mas como o Ike disse, é um pouco mais complicado quando você começa a falar do caso do indie que enriqueceu, né? Que é o caso do Jorge Lucas. Porque quando você fala indie, a pessoa pensa no cara lá na garagem dele, desenvolvendo no computador lá e tal. Aí você tem jogos como, por exemplo, são considerados indies, tipo Minecraft. Foi um cara que fez. Vários bilhões de dólares foi vendido para a Microsoft aí. E algumas pessoas consideram indie, outras não. Eu sou do time que considera. Mas, assim, no fundo, não importa. Não importa. O que importa, como o Ike falou, é se você vai fazer um jogo bom ou se não vai. E ficar rotulando as coisas, às vezes, é um pouco nocivo demais.
entra naquela famosa briga de banda que é, tal banda se vendeu, porque não tá fazendo mais o som que fazia. Isso não importa, entendeu? O que importa é ver se a música é de qualidade, se não é, e se o jogo é de qualidade, se não é. A tua visão tem que permanecer. Acho que isso talvez seja uma definição legal para a indie. Se você conseguiu manter a sua visão independente, não sei se independente da maneira como você conseguiu chegar lá, né? Mas talvez seja meio pesado isso. Mas sei lá, por exemplo, uma Blizzard da vida, sabe? Os caras começaram eles mesmos lá, criaram o estúdio deles, era Silicon Synapse no começo. Aí os caras foram adquiridos eu não lembro agora o nome da empresa, mas aí eles se tornaram Blizzard depois disso. Mas assim, uma coisa que eles enfatizaram e que eles queriam e que permitiram eles continuar era com a visão criativa deles. Os caras basicamente deram os recursos para eles conseguirem executar aquilo, mas não metiam o bedelho ali nas ideias, não metiam na criatividade deles nada, assim, deixaram eles trabalharem, mas deram tudo que eles precisavam para executar isso. Se esses caras não estivessem lá, se a Blizzard tivesse de repente sido talvez orgulhosa de falar assim, não quero a grana de vocês, vou fazer absolutamente tudo sozinho, talvez a gente não tivesse uma Blizzard hoje aí, entendeu? Então eu não sei, por isso que eu acho que esses rótulos, eles às vezes tendem a prejudicar um pouco, porque você pensa assim, não, eu preciso ser true indie, e por isso eu não vou aceitar nenhuma ajuda de dinheiro externo, não sei, começa já a entrar num território meio nebuloso, assim, só era um exemplo que eu queria vai ter um fuzzy indie, né? Um fuzzy indie. Por aí, para os termos de programação. Porque realmente hoje em dia já tá bem mais difícil hoje em dia você definir, realmente, é uma coisa assim que eu mesmo às vezes, tipo assim, fico nesse ponto, tipo, até que ponto você pode dizer indie, mas eu concordo com o Luan, que eu acho que talvez uma época, logo no início dessas lojas virtuais, né, não sei se posso estar errado, mas assim, que não era muito popular você comprar um jogo de empresa que você não conhecia, né, que antigamente você comprava um jogo na estante, né, sei lá, comprava uma caixinha, então você tinha uma grande empresa ali para distribuir seus jogos, etc. Então, tipo assim, teve um momento aí que houve uma mudança desse mercado e que agora as pessoas têm acesso, né, a lojas que disponibilizam produto no mundo todo, de um dia para o outro, e você não precisa de ninguém por trás, né? Tipo assim, na verdade você vai precisar da plataforma, lógico, né? Então, se você está usando um jogo mobile, você vai precisar da App Store, precisar do Google Play, mas desktop você vai precisar do Steam, porque é onde as pessoas estão acessando. Mas você pode chegar lá e colocar o seu jogo sem depender de ninguém. Então, assim, a partir desse ponto que você não precisa de ninguém, né? Para ver, como fosse chegar, eu tô com o meu jogo, mas para vender, vou ter que encontrar alguém, né, para poder me ajudar nisso, ou vou ter que me moldar meu jogo para o que essa pessoa quer, porque ela que vai vender. A partir do momento que você quebra esse link dessa empresa por trás, ou coisa do tipo, eu acredito que pode ser o que você pode começar a considerar desse indie, que a pessoa é completamente independente com o jogo que ela está lançando, assim, né? Mas é uma coisa difícil de você, de fato, falar o indie é isso, e se não for desse jeito, não é indie. Né? Queria complementar também algo mais, assim. Eu acho que também tem muito a ver com assim, a definição é confusa mesmo, né? Tem muito vai pelo lado do independência de visão criativa, né? Que foi o que falou. O cara às vezes ele começa sozinho, né? Só uma empresa ali pequena, e aí ele recebe um publisher. Mas se a publisher não estiver interferindo muito na visão criativa, ok, muita gente ainda considera indie, né? Acho que eu mesmo considero indie também. Mas acho que tem ponto de vista do consumidor, eu acho que essa tecnologia de indie veio como uma expectativa, assim. Aquilo que eu falei até, que, por exemplo, quando eu vou jogar eu sei o que eu vou esperar. Ação, bem, com gráficos belíssimos, bastante conteúdo e tal, dublado, toda uma super produção. E quando eu vou jogar um jogo indie, eu vou esperar um jogo, geralmente, de menor escopo, mais diversificado em termos de mecânica, uma mecânica que eu nunca vi antes, alguma coisa assim. Eu acho que, para o consumidor, a visão do indie, eu acho que vem até da construção do que a gente conhece como indie moderno, que me corrijam, o pessoal que desenvolvedor também me corrija se errado, mas eu acho que a visão de indie que a gente tem hoje é uma visão que começou quando houve o boom de Super Meat Boy, Braid, Limbo. Foi uma época que eles começaram a popularizar esses jogos independentes, que começaram bem, assim, bem roots, assim, bem os caras na casa deles fazendo, jogando aí no Newgrounds, jogando em sites menores. E aí eles chegaram no Steam, chegaram com muita força,
teve aquele filme do Indie Game The Movie, e aí que criou esse mito, assim, vamos dizer, criou essa visão popularizada que a gente tem hoje do cara que trabalha sozinho, com os amigos ali na casa dele, na garagem, se ferra, não tem dinheiro, que é essa visão meio romantizada até do indie. Sim, eu uma acho estética, né? Virou muita coisa, assim, virou um conjunto de expectativas. Aí vem jogo pequeno, e aí qualquer coisa que foge a isso, por exemplo, o cara tem dinheiro, então ele não é indie. Aí, o cara não tá se fudendo, então ele não é indie. O cara é uma equipe meio grande, então não é indie. E aí acaba não servindo pra nada mais, né? Tipo, é uma definição muito clara, né? É um conjunto de expectativas. E o jogador, quando ele vai jogar um jogo indie, ele tá num jogo, como eu falei, menor em escopo, mas com ideias mais diferentes, e que não seja um God of War. Ele tá esperando um jogo realmente com outra estética, né? Diferente com escopo e diferente conteúdo. Eu acho que é isso que é a visão generalizada que a gente tem de indie hoje. Perfeito, assim, a colocação do Renan, porque é exatamente essa parte de você jogar um jogo indie e você não sabe muito o que você vai esperar, né? Isso que é interessante, né? Posso estar errado assim, mas eu li sobre o Cuphead, né? Que é um jogo recente, assim, que pode ser considerado indie, na minha opinião. Mas, assim, que, se eu não me engano, eles apresentaram essa proposta para grandes empresas, né? A forma como eles fazem o jogo, eles fizeram o jogo meio que uma animação tradicional, então, assim, é uma coisa bem roots mesmo, né? E muita gente tem a opinião de que eles eram loucos, né, em pensar em fazer um jogo, né, seguindo essa linha, né? Mas eles queriam porque queriam, né? Não, acho que é fazer esse negócio bem tradicional mesmo. E eles acabaram lançando e fizeram bastante sucesso, e foi meio que correndo, né, por conta própria, né? Tipo assim, várias pessoas não aceitaram a proposta, né, de bancar o jogo deles, assim, por ser uma coisa bem louca para a produção que a gente tem hoje em dia, né, que pode ser muito mais otimizado. Mas não, o jogo, na minha opinião, ele acabou virando uma obra de arte, né? Então, quando você joga aquele jogo ali, você joga com expectativa essa ideia de você jogar um jogo desse indie que tenta arriscar mais, na minha opinião, né? Eles tentam arriscar mais do que essas empresas maiores, né? Que seguem uma receita mais, que tem uma certeza maior do que vai fazer sucesso, até mesmo pode se justificar pelo custo, né, envolvido, né? Então, tipo assim, vou gastar milhões no jogo, meio arriscado você lançar uma coisa totalmente, né, que foge totalmente do padrão. Acontece, mas talvez isso é o que cause não lançar tanto jogo variado assim. Mas é muito legal essa ideia do Renan de você, quando você vai atrás de um jogo indie, você tem aquela expectativa, né, do que é que vai ter diferente, né, do jogo. Eles dão uma arriscada, assim, que são bem legais, né? Tem jogos assim, bem interessantes que fogem totalmente do padrão do que a gente costuma ver no dia a dia. Sim, eu acho que... Pode falar. Não, é que tem uma coisa, assim, dentro disso tudo, que eu me questiono bastante, que é qual que é o público que de fato busca um jogo indie, assim, totalmente diferente, assim, com essas características. Eu acho que não... E se encontrar isso, tipo assim, eu acho que tem um público que procura isso, de fato, mas como é que esse público faz para discernir o jogo A do jogo B? Eu acho que a forma mais fácil de você conseguir discernir o que vai ser um jogo que talvez tenha uma qualidade, para você botar fé naquilo e talvez botar uma grana, ou até encontrar isso de fato no meio de um mar de jogos, numa App Store, numa Play Store, ou até no Steam. A maneira mais fácil de se encontrar isso é se afiliar a uma publisher mais focada em jogos indie, tipo uma Devolver Digital. Mas a partir do momento que você se afilia a essa galera para conseguir ter seu jogo num display ali para a galera conseguir encontrar, você deixou de ser indie ou não? Entendeu? Aí, cara, é aí que a coisa começa a desmoronar pra mim, sabe? E, tipo, e se você é um indie e você se torna uma Devolver Digital daqui a um tempo, o que isso faz de você, entendeu? Você tá ajudando os brothers indies, você tá ajudando uma galera diferente a subir, mas aí você virou uma publisher. Por isso que, cara, daí eu já acho... É difícil. Começa a entrar num loop de sonhos. Se você é um vendido, segundo... Eu tenho uma pergunta pro Ike. Eu tenho uma pergunta pro Ike. O indie, ele pode ser mobile, pode ser console, pode ser PC... Como é que se relaciona? Cara, eu acho que pode, mano. Tipo, hoje a gente tem ferramentas que te permitem publicar para vários desses. Eu acho que para console não tão fácil, por falta de um dev kit, mas eu já vi muito indie lançando jogo em console, numa boa, sabe? Tem a galera que lançou o Celeste agora, né? Oi? Deixa eu só puxar um assunto aqui. Existe uma plataforma ou, sei lá, uma modalidade de publicação, alguma coisa assim, que seja mais rentável do que outra, né, entre mobile, consoles, PC, web, etc. Até você pode encaminhar por esse lado também. Mas
Complementei. Entendi. Eu acho que isso é uma preocupação bem grande. Tá, agora voltando, assim, para quem está querendo desenvolver um jogo e fazer um negócio próprio, porque não tem recursos, de repente, para buscar uma publisher, porque está tentando experimentar alguma coisa, eu acho que hoje, talvez, é difícil, não é uma fórmula, tá? Mas eu acho que talvez o free-to-play seja fácil por causa da maneira com que os seus jogadores vão... ou melhor, pela falta de barreiras para os seus jogadores chegarem no seu jogo. Eu acho que um free-to-play facilita porque você não tem nada além do botão de download separando o seu jogador do seu jogo. Você não tem uma barreira ali de um premium, mesmo que ele seja 99 centavos, aquilo já faz com que o jogador tenha uma certa resistência. Se você conseguir botar na rua, especialmente quando você está querendo buscar um nome, querendo buscar se expor e colocar um produto que seu público venha, que faça um determinado público vir a te conhecer, eu acho que adotar alguma estratégia mais voltada ao free to play seja uma boa estratégia. Porque a gente já tentou, quando a gente estava lá, quando eu estava trabalhando na Monster Juice aqui em Curitiba, ali por 2011 e tal, 2012, a gente lançou um jogo chamado Monster Cube. Ele era um jogo legal, era um match 3, era em 3D e tudo mais. A gente botava muita fé no jogo, mas ele falhou. Ele falhou porque ele era premium e ninguém chegava até o jogo. Ele tinha lá um pedaço dele que era free to play. A gente errou um pouco na execução disso, mas a dificuldade foi de fato a pessoa ter aquele jogo baixado no celular dela. E a gente, depois de toda essa experiência, a gente sentiu, realmente acho que teria sido melhor a gente reavaliar esse modelo para facilitar, para eliminar qualquer atrito que tenha para o jogador chegar a seu jogo. Dito isso, quando você elimina esse atrito, você se expõe a vários outros desafios, que basicamente o maior deles é como é que você vai se sobressair no meio daquele mundão de jogos. E aí, cara, não tem uma resposta fácil, não tem uma fórmula, não tem uma coisa que eu possa falar para quem tá vendo aqui, falar assim, faz desse jeito que vai dar certo. Porque, cara, eu não descobri ainda como é que funciona isso exatamente, sabe? Eu gostaria muito de saber. Mas eu acho que, assim, o resumo da obra, assim, o resumo da coisa é: você quer que os jogadores joguem o seu jogo. Elimine o maior número de resistências para isso acontecer até que seu jogador chegue a seu jogo. No meio disso, acho que você, dentro de um free-to-play, você pode descobrir que monetizar seu jogo através de ads pode ser uma boa solução. Ter venda de cosméticos, para não ser free-to-play, assim, às vezes passa pela cabeça da galera que é um negócio meio agressivo. É pay-to-win. Não, são coisas diferentes. O pay-to-win existe dentro do free-to-play, mas o free-to-play é um negócio mais limpo, assim, digamos, e mais focado na experiência do jogador. Também existe, eu acho que é mais legal. Eu, quando estou pensando em fazer algum jogo, é esse modelo que eu gosto de adotar. E ads também é um negócio bem menos, digamos assim, não é agressivo at all, assim, é um negócio que você também tem que pensar, se você quer colocar ads no seu jogo, você tem que pensar muito bem no formato dele, porque ads são anúncios, então você precisa saber o momento em que faz sentido você mostrar isso para o seu jogador, para não incomodar ele, porque se você, tipo, no final de cada fase mostrar um ad, sem que o jogador aceite isso, vai ser chato e o jogador vai parar de jogar seu jogo. Então você tem que pensar bem no formato do seu jogo, não adianta também fazer todo o seu jogo primeiro e depois jogar um modelo de negócio que não faz sentido com ele. Por aí vai, cara. É um negócio bem denso, assim, é um assunto denso. Não é um assunto complicado, mas é um assunto complexo. Com certeza. E é interessante falar desse modelo do free-to-play, né? Porque muita gente fica, né, será que o free-to-play funciona, né? A receita não existe, né? Como o Mick falou. Se tivesse a receita, todo mundo ia ser rico aqui, né? Então todo mundo ia estar muito rico. É a melhor forma de como fazer isso. Mas é interessante. Ricos. Pois é. Mas Pô, por que eu tô assistindo aqui, então? A controvérsia. Mas o interessante é porque você, não sei se pode ser o melhor exemplo, mas é interessante falar, porque essa moda, né, do Battle Royale. Você pega o PUBG, né, você tem um Fortnite, que é um jogo que segue mais ou menos não é exatamente a mesma coisa, mas segue a mesma linha. E você pega o exemplo de um jogo que é free, né, que é free to play, como o Fortnite, e o PUBG, que já é um jogo pago, não muito caro, mas é pago também.
E o Fortnite conseguiu já hoje em dia, né, passar o PUBG em termos de faturamento, né? Então é interessante que a versão mobile do Fortnite, que é muito parecida, praticamente a mesma coisa do computador, e o PUBG também tem mobile agora, mas com 2 semanas o jogo é gratuito, certo? Então você compra conteúdo interno do jogo, que é skin e tal, etc., que não é longe de ser pay to win, certo? Não tem nada a ver com isso, mas é coisa que você baixa, faz download, compra ali porque você se diverte com os skins e tal, etc. Com 2 semanas após o beta, eles faturaram $50 milhões, né, com o jogo, né, somente na plataforma iOS. Então, tipo assim, o jogo é totalmente gratuito, você não paga nada para jogar. Se você não quiser gastar nada com o jogo, você não gasta. Mas eles mesmo assim faturaram $50 milhões, né? Então, então, tipo assim, é um modelo que pode funcionar, na minha opinião, né? Então, tipo assim, com certeza funciona. Mas, assim, o grande sacada é como você vai conseguir, como ele falou, chegar no usuário final e como você vai manter ele interessado em jogar seu jogo, né? Então, eu acho que é muito importante você se preocupar, principalmente quem segue essa linha de entretenimento, né? É você conseguir manter seu jogo vivo, né? Por um período longo. Porque se você fizer um jogo, né? Por exemplo, que é free to play, a pessoa joga ali e ela para de jogar com 3, 4 dias, é um problema, né? Então, você tem que conseguir manter seu jogo vivo. Pokémon, tá? Né? Pokémon. Exatamente. Pra você ficar jogando, tipo, você tá com 3 semanas, você fica, pô, massa, assim, vou comprar aqui essa roupa aqui que, entendeu? Que eu tô enjoado aqui dessa aqui, eu vou comprar essa aqui, custa nada, aí você compra, né? Aí você vai lá e continua jogando. Então, é interessante. Eu, na minha opinião, tipo, já gastei alguns jogos nesses jogos do free, um dia nesses jogos free, inclusive Pokémon, né? Então, eu gastei dinheiro em Pokémon. Mas é porque é o seguinte, porque você começa a fazer também o cálculo, você tá se divertindo tanto naquele jogo, né? Tipo assim, às vezes eu compro mais para ajudar, tipo assim, para contribuir pro jogo, né? Porque, tipo assim, porra, se eu for contabilizar, né? Se eu for me divertir, né, durante 3 semanas, certo? Eu não gastei, eu tô me divertindo por 3 semanas com esse jogo, não gastei nada, né? O que é eu gastar R$10, R$15, R$20 aqui, né? R$5, R$2 num material dentro do jogo, né? Então, tipo assim, muita gente acha, tu gastou R$10, como é que pode? R$10 no jogo, 5, cara, tô jogando há um mês esse jogo, tô me divertindo, assim, tô tendo uma diversão aí que não se paga, que esse R$10 tá muito bem pago. Na verdade, tipo, tudo não é pouco, né? Porque R$10 o quê? Não é nem um sanduíche no fast food, né? Então, tipo assim, mas realmente não tem como seguir essa linha, né? Essa aqui é a melhor forma, né? Usar ads, ser free, ser... Todos os caminhos têm casos de sucesso. Se você imaginar, com ads tem gente com casos de sucesso. O Flappy Bird, né? Fez bastante sucesso com ads somente, né? Que é aquele joguinho lá que você clica. Um jogo super simples, né? Mas, tipo assim, se você for analisar todos os caminhos, meio que tem um caso de sucesso. Mas qual melhor é realmente uma coisa difícil de você definir. Tem caso de sucesso com crowdfunding? Tem, com tudo, exatamente. Não sei se vocês sabem, né? Mas assim, a Valente recentemente também fez uma parceria com a Onanin, que é outra empresa que eu comentei que o Luan também participou no jogo com a gente da Onanin, né? Que foi o Argamasa. E que é o Trajes Fatais, né? Então, Trajes Fatais tem também um crowdfunding, foi bem sucedido, com R$120 mil. Então, a gente está em parceria com a Onanin aqui em Fortaleza, então a gente está desenvolvendo Trajes Fatais, provavelmente, né, já vai sair já na BGS desse ano, né, em outubro, a versão, então, tipo assim, versão online. Então a gente já fechou uma parceria, para quem não conhece, a Exit Games, né, que é a empresa que tem uma plataforma de jogos online, né, que é o Photon Engine. Então a gente fechou uma parceria com eles para usar exatamente um novo módulo que eles têm, que é o Quantum, que é um módulo dedicado para jogos de luta, né, para jogos online, baseado no GGPO, que é na parte de European Netcode e tal, etc. Então, tipo assim, é um mundo, né? Então, tipo assim, crowdfunding, tudo. Então, o interessante do crowdfunding, como disse, tá tornando graças ao crowdfunding, tá se tornando real um sonho que na verdade, iniciou com a Onanin, né? Com o Nofre lá na Onanin, e hoje em dia a gente está fazendo parte desse sonho, né? Eu queria puxar um assunto já que surgiu um tempão atrás aqui na entrevista, que eu acho que o próprio Daniel comentou, sobre quando a gente estava falando um pouco sobre os papéis, o que cada um pode fazer dentro do desenvolvimento do jogo, né? E o Daniel mesmo comentou sobre modelagem, a parte de texturas, tem toda a parte de áudio, enfim. Como é que você, principalmente, Daniel, e os outros também comentam depois, vê esse empreendedorismo no
não diretamente voltado ao desenvolvimento de um jogo, de um título específico, mas para a criação de tudo o que vai para dentro do jogo no final, como, sei lá, criar vários assets diferentes, assets de paisagem, de castelos, de casas, de ruas, de pequenos personagens, modelagem 3D, texturas, e até áudio também, e outras coisas. Como é que você vê esse mercado? Eu vi que algumas ferramentas como Unity, Unreal, você tem seus próprios marketplaces, né, em que tem muita gente vendendo essas coisas lá. Isso rola? É um mercado aquecido, realmente? É uma excelente pergunta, né? Então, tipo assim, são várias pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento, e um deles é uma pessoa que consiga vender seu jogo, né? E fora o game designer, que é um cara também super importante, se não o mais importante do processo, né? Desse jogo em si. Nessa linha do Daniel, Ike, qual a etapa do desenvolvimento do jogo que é mais cara, né? Ou seja, que você paga mais cara, tanto em termos financeiro, monetário, como em dificuldade, em tempo de desenvolvimento? Cara, por experiência, assim, eu acredito que seja a produção em si, quando você tá com todos os times trampando no seu jogo por completo. Eu acho que a mais barata é a pré-produção, até por isso eu acho que tem que ser muito bem feita a pré-produção para que a produção gaste o menos possível também, sabe? Para que ela não seja tão mais cara assim. Desculpa. Cara, é basicamente isso. No momento que você tiver... É bem straightforward, assim. Tipo, no momento em que você tiver mais gente trampando no seu jogo, vai ser o momento mais caro dele. Então, é full-time production ali, galera de modelagem, uma galera de programação, front e back-end, né? Áudio e tudo mais, assim. Definitivamente é o momento mais caro do desenvolvimento. E qual a galera... Isso sem contar questões de marketing, né? Mas daí isso aí é a parte. E desses profissionais, quais o mais caro? Quais o que ganha mais? O desenvolvedor, o cara que faz o áudio como o Luan, o cara que faz o roteiro? Olha, posso te garantir. Eu acho que é o cara do áudio, é isso? Cara, a pergunta é uma pergunta capciosa. É uma pergunta que depende, às vezes, do estúdio onde você está inserido, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que eu já passei por estúdios onde a visão de quem deveria ganhar mais era drasticamente diferente. Então não existe também fórmula. Eu acho que todas as partes são igualmente importantes no desenvolvimento de um jogo, porque se você tiver qualquer uma das, sei lá, digamos assim, as 4 principais, que é som, arte, programação e game design, qualquer uma delas capenga, você vai ter um jogo que não vai funcionar, não vai dar, entendeu? Então todas são importantes. Eu acho que, por isso, assim, na minha empresa todo mundo deveria ganhar a mesma coisa, sacou? Mas eu não tenho uma empresa ainda. A empresa do Daniel, quem ganha mais, Daniel? Você ou o sócio? Então você tem... Tudo além do Ike, é tudo dividido, entendeu? Tipo assim, não tem... como ele falou perfeito, assim, é como fosse um pilar, você tem uns pilares ali. Mesmo que você tirar um ali, vai ficar meio capenga, né? Vai pender para um lado ali que não é a melhor, não vai funcionar, né? Então, assim, o jogo ele é bom quando todas as partes do jogo, né, estão funcionando bem. Então, se a programação é ruim, o jogo vai vir todo bugado, trava e tal, etc., dá bug e tudo. Se o som não é legal, não tem aquele engajamento, né, do jogo em si, você jogar um jogo, por exemplo, sem fone e sem som no mudo, não é jogo, né, na minha opinião. Você não tem aquela imersão, né? Então, mesma coisa, se os gráficos são ruins e tal... eu pessoalmente, assim, não ligo tanto para gráfico, assim, gosto muito do gameplay do jogo em si, mas tem muita gente, né, que realmente gosta do visual bacana e tal. E é legal se tem um jogo com visual bacana, mas sempre tudo é muito importante, né? É um trabalho coletivo, é um trabalho multidisciplinar, são vários profissionais, são várias coisas, né? Cada um tem sua importância. Eu também acredito como igualmente distribuída assim dentro do processo, né? Tipo assim, são igualmente distribuídos em termos de quão importante elas são. A arte ali, independente, acho que do estilo. Pode ser pixel art, pode ser uma arte que seja, tipo assim, subjetivamente feia, mas ela tem que passar o feedback pro jogador, entendeu? Por isso ela é tão importante. Se você, tipo, tiver lá uma arte maravilhosa nossa, pode ser o modelo mais lindo do mundo, assim, realista, etc, e não tiver o feedback correto sendo passado, o jogador não entender o que está acontecendo, isso vai significar que essa área falhou. Virou então, filme, né? Eu posso até ter me expressado mal no sentido que eu não ligo tanto para gráfico. Na verdade, assim,
não na verdade, o jogo ultra realista não é só isso que me atrai, né? Na verdade, assim, jogos com qualidade gráfica, no sentido do realismo do gráfico do jogo, assim, às vezes muito mais simples, eu curto pra caramba. Na verdade, assim, eu pessoalmente sou muito fã da Nintendo, né? Então, assim, a arte não segue normalmente não segue essa linha ultra realista, né? Então, assim, que eu pessoalmente gosto mais desse estilo, né? É mais lúdico, porque o real é o que a gente vê, né? É o que a gente consegue ver. Então, quando você vai mais pro lúdico, assim, tudo bem que existem jogos realistas que são totalmente, uma fantasia totalmente diferente do nosso mundo real, mas, assim, quando você segue essa arte mais diferente, né, do que a gente é acostumado a ver, eu curto bastante. Mas eu vou dar um bizu quando vocês quiserem trocar de console, certo? Esse negócio do gráfico, da arte, é importante. Eu estava querendo trocar do Play 3 para o Play 4, né? Aí eu tinha o Play 3 aqui em casa, jogava e tal, aí falei para minha esposa, tô pensando em comprar o Play 4, ela, de jeito nenhum, você não vai gastar mais dinheiro com o jogo, já chega, tá? Aí eu levei ela numa loja, né, ó. Aí tava lá o Play 4 tocando. Meu amor, vem cá, olha aqui, vamos jogar, ver esse jogo aqui, ó. Tá vendo esse aqui? É o Play 4. Você não disse que era igual ao Play 3? É igual. Aí ela, não é igual. Aí me deixou comprar o Play 4. Apaixonou nos gráficos. Mas eu queria mudar a pergunta pro Renan. Como é que é a rotina de um desenvolvedor de jogo, né? Varia bastante, eu acho que varia um pouco dependendo do tipo de jogo que você está fazendo, né? A gente... a nossa intenção com a Supernova é trabalhar muito jogo autoral. A gente quer jogos de entretenimento autorais, né, realmente para o público final e tal. Mas agora, né, a gente está trabalhando muito com jogos para empresas, né, advergame, gamificação e tal. E, tem muito, assim, quando você está trabalhando no jogo autoral, você foca mais no jogo e você acorda, vai para o trabalho, vai trabalhar de casa, se você tiver um escritório ou uma empresa, você vai para lá, fica trabalhando lá, sempre no seu jogo focado, aí você tem que ter reuniões com a empresa, né, com os outros membros da área, com parte de informação, a pessoa da arte, a pessoa da música, e aí você tem que sempre integrando, né, você vai trabalhando na sua parte ali, conversa com o pessoal, você vê quais são como é que eu sou programador. Então, de vez em quando, tendo asset, o Luan tá me mandando música, tá me mandando efeito sonoro, a pessoa dos gráficos tá me mandando, né, modelagem 3D, ou então textura e tudo, e eu vou integrando tudo aquilo ali. E aí eu acho que tem essa coisa, é um trabalho normal, né? Você chega lá, trabalha no seu período ali, na empresa você vai ter um horário, pode ser que você trabalhe no horário comercial, né? Tem uma empresa mais... você trabalha como CLT ou algo assim, mas se você geralmente é um dono da sua empresa, você vai trabalhar mais tempo, acaba trabalhando tempo. A gente trabalha 10 horas ou às vezes mais por dia do jogo, e também tem muita reunião, assim, eu acho que é importante ter sempre as reuniões com, pelo menos, a pessoa responsável por cada área. Tem que ter o game designer, tem que ter o cara responsável pela programação, precisa ser a equipe toda, todo mundo. Pelo menos o cara responsável por cada área, que coordena cada área. Porque aí eles vão unificar as ideias e tudo. E quando você gera uma build, né, você tem que ter planejado isso também no período de produção. Você tem builds legais para teste, você tem uma build pronta para testar, aí você tem que coordenar esse processo também. No caso, seja colocando no seu site da empresa, ou então você indo atrás de algum serviço que faça playtest, você juntando o que for, para jogar ali, para jogar aquela versão do jogo, ver como é que tá o próprio efeito, né, desde a última versão. Se tá legal, se as fases estão bacanas, se as mecânicas novas estão boas, os personagens e tudo mais. Você coletar esse feedback e iterar em cima deles. Então, o que tá legal você mantém, você pode até aprimorar, e o que tá ruim você dá atenção ali para corrigir, para modificar, né? Então, eu acho que tem muito essa questão eu acho que são esses 3 pontos principais. Tanto você trabalha sozinho, na maior parte do tempo, aí você tem uma reunião para unificar tudo, para passar com a equipe, e você tem um período de playtest, no qual está todo mundo atento ali, o que eles estão achando, e coletando esse feedback, para poder modificar, para poder iterar para o jogo ficar melhor, né? Eu acho que é isso que eu vejo do desenvolvimento. E é comum um cara como o Luan, que trabalha de madrugada e dorme de dia, não é, Luan? Olha, depende muito da rotina e do projeto em específico. Tem projeto que realmente isso acontece.
passa aí uma noitezinha sem dormir para poder entregar a tempo. É normal. Se você está esperando trabalhar com jogos e não fazer isso nenhuma vez na sua vida, você está redondamente enganado. Mas não é nada absurdo, não. Qualquer trabalho tem seus ossos do ofício. Nada que você não tenha vivido na faculdade, né? Perfeitamente. No meu primeiro semestre de faculdade, quando eu ainda estava na Federal Fluminense, ocorreu justamente esse caso. O professor mandou fazer um jogo no primeiro semestre, e aí eu fui apresentar o jogo sem dormir, porque eu passei a noite toda corrigindo bug. E essa é a rotina de um programador, gente. É interessante também, porque muita gente confunde também o processo de desenvolvimento com jogar, né? Então, tipo assim, são coisas bem distintas também, né? Então, tipo assim... Eu concordo. Conheço muita gente que gosta de jogar, né, e tal, e quando ele vai para o processo de desenvolvimento, ele desiste fácil, né? Porque ele estranha porque você tem que trabalhar. Sim, é o famoso... Eu gosto tanto de jogo, né? Eu gosto tanto de jogo, eu devia fazer. Porra, mas dá trabalho demais isso aqui. Mas é o quê, né? Então, tipo assim... como disse, resolver jogos, muita gente diferenciar, mas não deixa de ser um emprego, um trabalho como outro qualquer. Sim, né? Um trabalho como qualquer outro. E com um trabalho exatamente como qualquer outro. Oi? Tem que estudar muita matemática para ser desenvolvedor de games? Para ser programador, sim, né? Mas para artista, assim, de desenhista, modelador, acho que nem tanto, assim. Né? Você tem que estudar outras coisas que são tão importantes quanto, né? É interessante na anatomia, teoria musical, e etc, etc. Eu tento puxar um pouco dessa brincadeira, né? Aquela matemática, né? Que a gente é inútil, que a gente não serve para nada, que não serve para nada, e principalmente do curso da computação, né? Quando tem aquela matemática no curso da computação, o cara disse, não vou usar isso nunca na minha vida. E na cadeira de computação gráfica, né? Eu gosto de puxar um pouco exatamente essa matemática inútil e mostrar de fato aplicado como ela está de fato no dia a dia da gente, principalmente quem joga jogo, né? Então tudo isso por trás daquele ali tem matemática. Então eu puxo ali, eu gosto da Unreal porque é mais fácil de apresentar isso para os alunos, mas eu puxo o material editor da Unreal e a gente começa a fazer uns shaders, né, que são os programas para efeitos visuais do material do objeto, e a gente começa a aplicar tipo, todas aquelas matemáticas e os alunos ficam, caramba, cara, sensacional isso aí, nunca imaginei que isso era usado, né? Servia para alguma coisa, né? Servia para alguma coisa. Sim. Então, você o cara no primeiro semestre aprendendo álgebra linear. Álgebra linear. Serve para nada isso aí, cara. Matriz. O que é isso aí, matriz? Exatamente. Então, quando você pega assim, aí você vai, abre um código-fonte ou coisa do tipo dentro da ferramenta e tem lá uma matrizinha exatamente da forma como a gente estuda na sala de aula. Tá aqui, ó, multiplicação de matrizes. Então, tipo assim, o cara, realmente é desse jeito, né? Acha que é mentira, né? Tá enganando, não. É só pra dizer, pra pessoa incentivar a pessoa a estudar, né? Porque mais, na verdade, não vai usar, né? Então, tipo assim, lógico que existem ferramentas que abstraem muito disso para quem está desenvolvendo, né? Então, também é super importante você diferenciar o que é um desenvolvedor de engines, né? Do desenvolvedor de jogos em termos de programação, né? Então, tipo assim, eu acho que tem uma confusão também um pouco no início, que tem um cara que quer programar jogos e ele quer programar a engine do jogo dele e o jogo dele. Aí isso aí já é outro assunto, certo? Então, assim, é um vacilo. Exatamente. É vacilo. Não, todo mundo passa por isso, sim. É difícil só não passar por isso, mas assim, é aquela coisa, é igual aquela coisa que seus pais falam, né? E quando você cresce, você fica, né? Devia ter obedecido, né? Realmente era verdade, mas isso é o que acontece muito na parte de programação, então, das pessoas que eu conheço. Que a pessoa que quer entrar na área de programação, ele não quer um negócio fácil, ele quer um negócio difícil, não sei porquê, certo? Assim, ele quer usar suas habilidades, né? Mostrar que ele pode programar. Exatamente. Ele acha ofensivo. Ele quer desenvolver um jogo, ele quer sofrer para fazer o jogo, entendeu? Ele quer sofrer, ele quer uma coisa muito difícil, que ele sofra mesmo, passa 5 dias sem dormir para fazer o jogo dele, do que ele pegar uma ferramenta feita para desenvolvimento de jogos, que vai acelerar o processo dele, porque ele vai chegar, se eu usar Unity, se eu usar Unreal, é muito fácil. Eu quero, entendeu? Tipo assim, então, assim, é interessante você diferenciar, porque se eu não me engano também, eu acompanho muito dessas coisas assim, de matérias sobre jogos e tal. Eu acho que a Epic Games, se não me engano, acho que foi a Epic Games, ela fez uma Game Jam em um dos tweets que eles fizeram lá, que era a equipe focada na Game Engine, né, que é na Unreal, que desenvolvia Unreal, com a galera que desenvolve de fato os jogos. Né? Então, tipo assim, eles meio que botaram dois profissionais, são profissionais diferentes, entendeu?
Então é interessante. Então, o cara que desenvolve a engine é bem diferente do cara que desenvolve o gameplay do jogo e tal, etc. Então são áreas diferentes. Lógico que um vai ter muito mais matemática ou não, dependendo de que ponto a ferramenta, né? Se o cara está desenvolvendo a engine, e o outro menos. Mas, assim, a matemática sempre vai precisar, né? Principalmente lógica, de fato, né? E a matemática em si, porque tem comportamento físico e tal, etc. Deve se vincular. Mas é interessante, tipo, quando você mostra na prática, porque computação gráfica, né? O nome já disse, é tudo visual, e ele consegue ver visualmente o resultado da matemática que ele foi colocado ali, né? O problema matemático está sendo resolvido e gerando aquele resultado visual. Então, isso é muito engraçado, né? Exatamente essa parte, né? A matemática, né, serve para alguma coisa e tal. Então, quando a gente mostra isso, e aí onde vai, muita gente começa a se interessar, né? Eu conheço muitos alunos que entram aí, tipo, gostei, muito legal isso aí e tal, e eles querem entrar nessa área de computação gráfica, né? Jogos e tal, etc. Voltando para a analogia do bolo, né? O cara que quer fazer o jogo e a engine é mais ou menos como o cara que quer fazer o bolo e também construir o forno. Ele vai fazer o bolo. Ele vai plantar o trigo, vai escolher vai fazer a farinha. Fazer a farinha, chocolate em casa, chocolate no quintal. Isso, aí fica claro que são habilidades diferentes, gente. É difícil fazer os dois. Marcelão tem uma pergunta. Tenho. Ô, Ike, quais são as ferramentas de trabalho do game designer? O programador vai trabalhar com linguagem de programação, o cara que trabalha com modelagem vai usar lá um Blender da vida, um Maya e tal. E o game designer trabalha com o quê? Com editor de texto, com uma própria engine para fazer um protótipo? Como é o trabalho do game designer? Seguida também? Oi? Queria responder em seguida depois do... Tá bom. Tá bom, vai lá. Pedido aqui na fila aqui. Eu acho que primeiro, assim, as duas ferramentas mais importantes que nunca vão ser dependentes de nenhum computador são a sua fala e sua audição. Eu acho que você tem que... Audição, acho que em termos gerais, em termos de saber ouvir, né, amplamente falando, seja por texto, seja por áudio, etc. E saber falar para se comunicar com a sua equipe, para você conseguir transmitir essas suas ideias. E aí, as ferramentas que você vai usar são justamente para usar essas habilidades que você precisa ter. Aí, cara, aí pode ser as mais diversas, contanto que elas passem a ideia que você quer passar. O que eu particularmente uso muito é Google Drive. Eu uso, acho que, sei lá, todos os documentos que tem ali, desde presentations, que às vezes é para apresentar um negócio para algum cliente, sei lá, para a Ancine, que a gente foi lá também, daí pro Docs também, para escrever meus documentos de design. O Spreadsheets também é uma ferramenta extremamente útil para questões de balanceamento, até para organização também, para você passar para sua equipe esse tipo de informação. Eu já trabalhei bastante na Aquiles, a gente fazia isso, assim, de pegar toda uma planilha minha de balanceamento e o programador fazia um negócio que interpretava os dados, colocava dentro da Unity. Isso foi incrivelmente útil durante o desenvolvimento até do Copa Toon, que foi o último projeto que eu fiz lá. E aí também é muito importante, diria que até fundamental o game designer saber mexer na ferramenta da engine, onde a sua equipe está produzindo seu jogo. Por exemplo, lá na Aquiles e agora na Petit e antes na Monster também, sempre foi Unity que eu usei durante esses anos nessas empresas. E, cara, não dá para dizer o quão importante é você conseguir se virar ali dentro. É um troço incrivelmente útil para você poder, sei lá, gerar uma cena tua ali, conseguir mexer nos parâmetros que você pede às vezes pro seu programador deixar aberto de um personagem seu, para conseguir mexer em balanceamento, propriedades do seu personagem para chegar num game feel legal, construção de level, se você for um cara mais voltado para level design também, é um troço incrivelmente importante. Cara, e aí assim, vai da realidade da sua equipe. Tem que lembrar sempre que a habilidade principal do game designer tem que ser passar informações, comunicar com a equipe, e aí as ferramentas que você, de novo, escolheu usar para fazer isso, fica a seu critério. Massa. Renan, quer comentar? Sim. Eu concordo 100% com o que o Ike falou, inclusive em termos de ferramenta também. A gente usa as mesmas ferramentas muito o Google Drive, né? O Docs, o Presentations, tudo isso também, justo para os mesmos casos que ele mencionou também, né? Enfim, eu acho que, assim, o trabalho do game designer, ele tem, eu concordo também com a parte do ouvir, do comunicar, né?
O game designer, ele é um profissional de comunicação. Então, ouvir, eu acho que esse termo amplo de ouvir tem a ver com você coisas, né? Você ouvir o que o seu público está falando, né? No caso do playtest. Você faz o jogo, né? Você tem a do jogo, leva para o pessoal testar, que é importantíssimo. Isso é uma coisa que eu acho que qualquer jogo que for feito sem playtest, sem a galera testando e trazendo feedback, não tem muita chance de dar muito certo, assim. Porque quem manda mesmo é o seu público, né? Você está fazendo o jogo, você está desenvolvendo o jogo, mas quem vai comprar e vai aquele jogo é o público. Então, se você não ouve o que o público está dizendo, se você não está melhorando de acordo, o jogo não vai ter sucesso, né? O público não vai jogar. Então, eu acho que você tem que ter essa questão de ouvir bem o público, realmente. Ouvir até as demandas da equipe, o que cada pessoa a dificuldade que cada um está tendo, como é que você vai integrar tudo aquilo ali. E a parte da comunicação porque o game designer, o trabalho principal dele é definir mecânicas, definir como é que o jogo vai funcionar, como é que cada coisa vai ser, e isso comunicar para todo mundo. Mas aí acho que entra o papel do GDD, né? Que é o Game Design Document, é o principal, vamos dizer, o principal artefato gerado pelo game designer, não o único, nem de longe o único, o principal, que é onde ele vai listar todas as mecânicas principais, todas as interações, os inimigos, quais vão ser as fases, mais ou menos, e tudo isso. E ele tem que estar bem claro isso daí. Então, a comunicação é realmente a principal arma do game designer. Ele tem que comunicar isso para toda a equipe, ele tem que fazer um papel, um documento descrevendo tudo isso, e aí o áudio vai ver, vai entender quais vão ser os áudios que ele vai ter que fazer, o cara que vai ler vai ter que entender quais são os gráficos que ele vai ter que fazer, o cara da programação vai ter que entender o que ele vai programar, né? Tudo isso tem que estar muito claro. E a outra habilidade fundamental do game design, além da comunicação, é a criatividade. E não necessariamente criatividade naquele sentido de inventar coisa, porque criatividade não é exatamente isso, né? Criatividade é você ter base, você ter bagagem, você ter conhecido várias coisas, você combinar elas legal. Eu acho que essa é a minha definição de criatividade. Então, ele tem que ter experiências variadas, né? Não só de videogames, mas de outras mídias, de filmes, de experiência de vida mesmo, e conseguir ter várias opções e tentar ver o que melhor vai encaixar no meu jogo, o que vai fazer um conjunto legal com o meu jogo. Porque nem sempre muitas vezes você vai ter uma ideia para o seu jogo que ela não cabe. E aí você tem que saber que ela não cabe, né? Então, tipo, o jogo vai ter um sistema de batalha, legal, mas como é que vai ser? Vai ser um FPS? Vai ser uma estratégia? Vai ser Enfim, tem mil opções. E você tem que ir eliminando aquelas que não se encaixam no seu jogo, e melhor se encaixa, né? E uma vez que você fez essa decisão, comunicou para a equipe, todo mundo foi lá e implementou, chegou na hora do playtest, o público ficou de ideia, ou não gostou, ou não achou que não combinou com o jogo, você tem que ter um plano B também. Você tem que ter outras ideias, você tem que usar sua criatividade para ter diferentes opções, diferentes respostas para a mesma pergunta, e aí você vai validando qual que funciona melhor para o seu jogo. Eu acho que é muito essa questão de criatividade para gerar as ideias, para definir o que é o design do jogo, ação para você fazer com que a equipe toda trabalhe como um só e faça o jogo correto, e para poder ter esse feedback, né, você leva único, fez o feedback, aprimorou o jogo mais uma vez, e muitas vezes você vai estar sendo sempre alimentado pelas ideias, né, pela criatividade. Então eu acho que isso na minha visão, esse é o trabalho do game designer. E ferramentas é isso que ele falou, basicamente. Eu acho que uma que eu sugeriria, que eu complementaria, seria o Trello. Não necessariamente para game design em si, mas gerenciamento de projeto como um todo, serve para game design também. A gente faz muito assim, na Supernova, a gente cria um Trello para cada projeto que a gente está desenvolvendo, e a gente tem aquelas, no Kanban, né, o to do, o doing, o done, né, as tarefas que estão para fazer, as que já estão sendo feitas e as feitas, e uma quarta lista que é de links e documentações. Então a gente coloca lá vários cartõezinhos com link para GDD, programa do projeto, sei lá, links e referências que a gente pegou, tudo que é todo documento do projeto você consegue achar no Trello. Você vai lá, links e documentações, todo documento que for útil para o projeto vai estar linkado ali. Então a gente vai chegar em qualquer lugar do projeto. Eu acho que isso é uma organização bem bacana que funciona muito bem para a gente. Eu notei que todos vocês começaram cedo, né? Até mesmo antes de entrar na faculdade, vocês já tinham envolvimento aí com o desenvolvimento de jogos. Aí eu queria direcionar a pergunta para o Daniel, que já tem experiência com ensino
de ferramentas para desenvolvimento de jogos, mesmo para quem ainda não está na faculdade, né? Que dica você daria, que ferramenta você daria para o cara que quer começar e ainda nem entrou na faculdade? Essa pergunta é interessante porque eu já mexi com jogos, né, realmente antes de entrar na faculdade. Eu acho que talvez devo ter começado lá para os 12 anos também, né? Foi bastante tempo. RPG Maker também? Não. Esse que é engraçado. Não sei quem usava Mirk na época. Alguém aqui usava Mirk? Que isso? Né? Mas assim, eu comecei jogos com Mirk Scripting. Quem não sabe, né, o próprio Mirk, ele era uma ferramenta que tinha uma linguagem de programação embutida de script dentro dele, que você conseguia programar, e aí onde tinha aquele Scoop Script, Avalanche Script, né? Vários scripts que eram programados dentro do próprio Mirk. E ele tinha um recurso que a gente chamava, me lembra como fosse hoje, que era Picture Window, que é você poder programar uma janela como se fosse um Paint, onde você podia dar draws na janelinha. E aí daí foi quando eu comecei a programar meus primeiros jogos em Mirk Scripting, né? Então que é uma ferramenta que não tem nada a ver, né, com jogos, mas era uma ferramenta que eu conseguia desenhar através de comandos, né? Então, aí você fazia a sua lógica. Então, fazia jogo da velha, fazia coisinhas assim, Pong, essas coisas. Então, eu comecei a programar jogos com Mirkscript, né? Mas, assim, não recomendo, né? Como ferramenta, né, para aprender jogos no Mirk, certo? Mas, assim, eu comecei no Mirkscript, né? Então, desenhando esferas, depois carregando imagens e tal. Mas, assim, é interessante que eu realmente, de fato, comecei a programar jogos com Mirkscript. Então, eu lancei jogos em Mirkscript na época, né? Nos canais e tal, etc. Mas você não recomendaria isso para ninguém hoje, né? Não recomendo, certo? Então, tipo assim, não é a ferramenta correta para isso, certo? Mas, assim, se for pegar uma ferramenta dessa, assim, eu já recomendo o Game Maker, tá? Essas ferramentas, assim, mais básicas. Mas, assim, o interessante é você... eu consegui, né, passei por isso, né? Eu acho que todo mundo aqui, sim. Mas essas ferramentas que surgiram com o tempo, que se tornaram mais acessíveis, na verdade, não que surgiram, né? Se tornaram acessíveis a qualquer um, praticamente, né? Porque você pega, por exemplo, Game Engines, existe o conceito já há um tempo, né? Você pega a Unreal, ela existe, se não me engano, há 18 anos, né? Então, empresas usavam a Unreal como ferramenta de desenvolvimento, só que a licença dela chegou a custar já $500 mil, né? Então, isso de fato existia, né? Então, eram ferramentas super caras. E com o tempo foi surgindo novas ferramentas. E eu acredito eu que a Unity teve um papel muito importante nisso, né, de ter uma ferramenta de desenvolvimento de jogos, que ela deixou acessível uma ferramenta, né, de qualidade de produção essa que os estúdios, com a qualidade que os estúdios usam, de graça, né, para o usuário. Tudo bem que no comecinho ela tinha uma versão gratuita e paga, mas logo em seguida ela virou totalmente uma versão completa gratuita e paga com algumas restrições de licença, né, que tem lá $100 mil anuais, se você faturar $100 mil anuais. Mas aí a partir daí foi que deu esse boom de ferramentas, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que você pode desenvolver jogos. Tem Godot, tem Unreal, tem Unity, tem Game Maker, tem muita coisa, certo? Mas assim, eu pessoalmente, né, se for uma recomendação minha, Daniel, começa por onde? Para começar, eu acho que a Unity vai ser uma das melhores ferramentas que você vai ter, porque ela não chega a ser tão alto nível, no sentido que ela abstrai tudo que você faz, né? E também ela consegue também não ser tão baixo nível para ser tão difícil de programar ela. Ela está no intermediário ali entre as ferramentas que eu acho legal, que se você não tem bastante conhecimento, você consegue mexer, e você não precisa ser nenhum ninja, né, para trabalhar nisso. A Unreal, eu acho bacana também, as duas, né? Unreal e Unity, porque a Unity tem a programação em nós, né? Que são os blueprints, que é muito legal também. Mas assim, eu pessoalmente ainda acho que a curva de aprendizado da Unreal é um pouco maior, porque ela parece ser um pouco um monstro maior também, né? Tipo assim, é igual você abrir aquela ferramenta que é gigantesca, né? Então, tipo assim, ela tem muita coisa lá que você acaba se perdendo um pouco na ferramenta. Por mais que na programação ela seja super, super tranquilo, mas assim, ela tem muito recurso ali, você vê nas propriedades, são muitas propriedades habilitadas ali nos próprios componentes do jogo, você não sabe o que é. Na Unity ela esconde mais isso aí para você. Então, você se assusta menos, né, na ferramenta. Então eu recomendaria Unity e Unreal, certo? São as duas ferramentas. Você tem muita máquina para rodar essas ferramentas? Depende. Unreal sim e Unity não, né? Unity ela é bem mais tranquilo para você rodar na máquina e tal, sem placa de vídeo. Já a Unreal ela vai exigir um pouco da sua máquina para você executar, né? Para você rodar bem os exemplos. O Ike queria falar? Acho que o Ike ia falar aí. Era um comentário sobre o Visual Script ali da Unreal, ele realmente é um negócio que, por mais que ele seja muito
poderoso e empodere pessoas que não são necessariamente programadores para mexer. Não é tão fácil assim de você chegar nele direto sem ter pelo menos um conhecimentozinho pequeno assim de programação, só para entender como é que as coisas se comunicam ali numa linha de código e tal. Continua, desculpa. Não, eu tenho um pouquinho, assim, eu não sou um programador, né? Eu conheço um pouco, assim, de programação, e eu vi a diferença que saber o pouco que eu sei fez na hora de fazer os tutoriais ali da Unreal, sacou? Porque, basicamente, ali você tem funções, você tem variáveis, etc. Você precisa saber aonde você vai ligar cada ligar cada ligação entre os blocos da Blueprint para conseguir executar o seu código, por mais que ele seja visual, né? Até mesmo, porque a Blueprint, na verdade, é uma linguagem de programação, né? Muita gente acha que não é, né? Que você vai ligar blocos e etc. Mas, na verdade, os blocos, você consegue traduzir o bloco para uma linguagem de programação de 1 para 1, praticamente, em tudo que você faz em Blueprint. Então, ele é uma linguagem que tem variável, função, polimorfismo, tudo de programação ele tem. Diferente, por exemplo, do Logic Breaks que tem no Blender, né, que infelizmente, né, vão tirar agora do Blender mais novo, mas o Blender ele tem um motor de jogos dentro dele que ele é também visual, só que aí já não é uma linguagem de programação, né? Ele tem uns blocos de lógica lá que é de atuadores, sensores e tal, etc. Já o Blueprint não, realmente concordo com o Wiki. Você tem que ter um conhecimento de programação, porque, de fato, por mais que seja visual, ele continua sendo uma linguagem de programação, onde tem if, tem for, né, while, função, herança, então tem interfaces, etc. Então, tipo assim, ele realmente pode assustar algumas pessoas que não têm nenhum conhecimento de lógica de programação, né? Então, mas é legal porque você não precisa saber da sintaxe, né? Ele consegue facilmente... Acho que essa é a maior vantagem, né? Exatamente. Ele tem menus baseados em contexto, que ele consegue te propor funções que você deve chamar, de onde você puxa, que te ajuda muito e deixa bastante produtivo, né? Que você abre, a gente que é programador costuma lá Stack Overflow, né? E documentação aberta ali, para consultar várias coisas ali, mas assim, a Unreal consegue te jogar muita coisa que você não precisa estar lendo documentação, lembrar código, como é que é o nome da função, você bota a palavra lá, ele já consegue te propor bastante coisa, né? Então, é fácil achar tutorial para essas ferramentas, sei lá, no YouTube? Com certeza. Eu acho que hoje em dia o melhor curso que tem nessas ferramentas aí, eu acho que hoje em dia é o YouTube, porque, rapaz, tem tudo ali. Até mesmo das próprias empresas, né? O YouTube ensina até a fazer bolo também, né? Se quiser. Tá na nossa metáfora do bolo, né? Sim. Pois é. Então, tipo assim, tem tutorial de bolo, né? O mais massa porque, como eu disse, as próprias ferramentas publicam tutoriais, né? Então, tipo assim, que é um requisito legal também para quem desenvolve jogos. Eu acho que o inglês, né? O cara fazer um curso de inglês assim, porque muita coisa aí, todo o material dele, né? Tudo assim, o inglês é essencial nesse processo, né? Então, muita gente me pergunta, Daniel, me indica um material para estudar e tal, aí eu mando, aí o cara, mas tá em inglês. Aí o cara, infelizmente, tipo assim... Boa sorte, porque, tipo assim, eu acho que o inglês é mais importante do que saber programar ou saber fazer qualquer coisa no processo de desenvolvimento de jogos, aí você sabe inglês antes. Você aprende inglês antes, certo? Tipo assim, porque tá tudo em inglês, certo? Então, tipo assim, tudo é em inglês, e você vai precisar do inglês para, sei lá, pra sair do país, né? Tipo, o seu jogo virar um hit mundial, você vai ter que saber inglês, né? Então, tipo assim, eu acho que... Falando em sair o Luan quer falar aí, né, Luan? Oi? Não falei nada, não. Eu vou mandar a pergunta para você, Luan. Falando em sair do país, né? Nós tivemos já diversos editais aí do governo, da Ancine, para apoiar o desenvolvimento de jogos, né? Vocês já tiveram algumas vitórias, né? Tiveram sucesso nessa empreitada. Conta um pouquinho aí pra gente e fala um pouquinho de como esses editais têm ajudado a Supernova. Olha, a Supernova, de certa forma, foi fundada praticamente com o dinheiro desses editais. Nosso primeiro jogo de sucesso foi o Carcará, Asas da Justiça, que fortemente inspirado em Phoenix Wright. A gente ganhou ele, foi em 2014, foi o edital do Inova Apps. E logo depois, no ano seguinte, a gente ganhou também com outro jogo, o mesmo edital, Inova Apps, com Leis para Todos, que era um jogo que você era um deputado federal. Esse ano, recentemente, a gente ganhou também, mais uma vez, foi o edital da Ancine, o Prodab 14 2018, com um projeto nosso.
É verdade, 2017, lançado em 2017. Projeto nosso. E, assim, se não fosse... Eu acredito que se a gente não tivesse ganhado esses editais, a gente não estaria no mesmo patamar que a gente está hoje. Eu recomendo muito para quem está começando ficar atento a possíveis ofertas de editais, seja da Ancine, seja do governo, seja da prefeitura. É uma oportunidade bem legal. Dependendo do edital, eles exigem que você mande apenas o projeto, que foi o caso do Inova Apps, que só a ideia e uma leve descrição da execução, né, um protótipo de GDD, digamos assim, do jogo. Alguns editais exigem um nível de complexidade um pouco maior, que foi o caso da Ancine, que já pedia orçamento, já pedia conceitos, ideias de músicas para o jogo, etc, etc. O que mais que eu posso falar? Renan, complementar? Renan, passa aí. Eu acho que, como eu falou, a gente... eu acho que até de uma forma mais pessoal, assim, quando a gente participou do primeiro edital do Inova Apps 2014, a gente não era uma empresa, né? A gente era um grupo de amigos que trabalhava fazendo jogos e tal, a gente já tinha lançado um jogo. Uhum. Foi até a questão do erro que eu falei que é um vacilo de fazer a própria engine. Na época, a Unity não era algo assim, mais popular, a gente não conhecia, e a gente fez nosso time, né? Eu programei ela toda, do zero, até por ignorância, assim. Eu não sabia que tinha Unity, não conhecia. E aí o jogo, em resumo, o jogo durou 2 anos para ser feito. A gente não conseguiu fazer muito com o jogo, né? Porque foi grande parte do tempo na engine. E aí ele vendeu, o quê? Umas 20 unidades, vamos dizer assim. Obviamente não se pagou nada, mas a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu o que não devia fazer. A gente não faz a engine. Primeira decisão. E aí a gente... Lição número 1. Lição número 1, não engine. Faz o jogo. Pega alguma engine que já existe, que funciona, que é boa e tal. E aí a gente foi fazer no edital de 2014, né, do Inova Apps, a gente ganhou esse edital, né, a gente fez um projeto inspirado no Phoenix Wright, que é aquele jogo de advogado da Capcom. Era um jogo educativo, na verdade, ele falava um pouco de direito do consumidor. E aí a gente, assim, ainda era uma equipe muito nova, a gente não tinha tanta segurança do que a gente estava fazendo, a gente tinha um conhecimento anterior, mas, enfim, uma coisa bem incerta, se a gente ia conseguir viver de jogos ou não. E aí, quando a gente ganhou esse edital, nos 25 jogos premiados no Brasil inteiro, a gente pensou, pô, a gente está entre os 25 melhores jogos do Brasil dessa categoria, então provavelmente a gente tem condição de crescer, de montar uma empresa, de viver disso. E aí esse jogo que a gente fez com a Unity, a gente fez em 5 meses na Unity. Eu posso dizer que ele tem mais conteúdo que o anterior, e ele teve 60 mil jogadores. Hoje em dia a gente tem 60 mil jogadores, uma nota muito boa também, bem avaliada nas stories, a gente tem 4.8 de 5 estrelas, quase o máximo ali. Então foi um crescimento, né? Isso é para as pessoas de casa, não façam sua engine, não façam, apenas não façam, é um vacilo. Então, e aí a gente viu, pô, a gente fez um jogo... Sofrer com outras coisas, né? Mas não sofra fazendo a engine, né? É um sofrimento desnecessário, principalmente para quem está começando, né? É melhor sofrer escrevendo o projeto para editar. Exato. Escrevendo o projeto para editar. Então, a gente, até pessoalmente, né, a gente teve essa confirmação, a gente consegue. Até assim, nossas famílias, pelo menos a minha, por exemplo, ela não me apoiava 100% nessa minha escolha de trabalhar com jogos, né? E aí, quando eu ganhei o edital, a gente participou do edital, ganhou o edital nacional, entre os 25 melhores, aí eles pensaram, pô, o menino leva jeito, né? Tipo, tem futuro aí nessa área. Santo de casa não faz milagre, né? Não é? Mas aí quando tem esse reconhecimento, né, serviu pra gente muito nisso. E a parte, claro, tem uma premiação em dinheiro também. A gente investiu boa parte no jogo, e a gente ficou com a reserva ali, e aí, no ano seguinte, a gente ganhou de novo edital, a gente pensou, pô, a gente tem que fazer a empresa agora. Na época, esse edital permitia você se inscrever como pessoa física, né? Não precisava ter um CNPJ, não precisava ser uma empresa formalizada. Mas a gente pegou, formalizou, só trabalhar com jogos para empresas, jogos educativos. E aí, já o edital, por exemplo, é um edital que precisa que você tenha um CNPJ, né? Você precisa ser uma empresa formalizada. E aí, como a gente já tinha formalizado, já estava tudo certinho, a gente parcela. É um edital, eu poderia dizer que é o edital mais importante de jogos no Brasil hoje. Eu acho que na minha visão, certamente é o edital
mais importante de jogos para quem quer fazer jogo autoral. Porque um edital, esses anteriores do Noveps, eles eram para jogo educativo, né? Um jogo de interesse público. Tem que ser uma coisa para a população. E nesse não, é um jogo para quem quer fazer jogo autoral, que é o caso, e eu acho que é o caso da maioria das empresas de jogos que eu conheço do Brasil. Geralmente eles estão querendo fazer jogo autoral também. Então, é um edital super bacana, né? Um edital que foi muito comemorado quando surgiu pela comunidade de desenvolvedores aqui. Um edital puxado mesmo, porque você está competindo com a galera que tem anos de experiência, que tem empresa já tem muito jogo lançado, jogo internacional lançado, grandes nomes aí param. E um orgulho demais, assim, pra gente ter ganhado e representando o Ceará também, né? O custo de um cearense que ganhou nesses 2 anos do edital do Prodave. Uma vitória muito grande. Agora ele é lá para fazer o melhor jogo possível e atingir não só o Brasil, mas internacionalmente, né? Acho que ela está no mundo inteiro. Se Deus quiser, vai dar certo. E que tem experiência com editais também? Sucesso com editais? Um pouco. No ano passado, a Petit ganhou, a empresa que eu estou trabalhando agora, ganhou também o Prodave de 2016, né? Foi bem legal, a gente vai começar, a gente já está, na verdade, produzindo o jogo, é o Silo, isso aí já está aberto, não tem problema falar e tal. E está sendo uma experiência bem interessante, sabe? Eu fico bem feliz que esses recursos estão sendo direcionados para o desenvolvimento de jogos também. É uma indústria incrivelmente fértil, eu acho que pode trazer retornos extremamente positivos para o Brasil. E, cara, assim, em linhas gerais é isso. Assim, eu espero que os olhos desses incentivos se voltem mais para o nosso ambiente, né, de desenvolvimento de jogos, porque tem muita coisa, tem muito talento. Isso aqui, infelizmente, tem muita gente saindo por conta da falta desse tipo de incentivo. É difícil ficar no Brasil, é difícil se manter aqui. A maioria dos profissionais que estão aqui por um tempo chegam num teto e não conseguem evoluir mais e acabam saindo por causa disso. Então, quanto mais incentivos, mais grana mesmo tiver circulando por aqui para permitir que projetos e empresas grandes assim consigam ser criadas e sobreviver, melhor. E é interessante porque, como eu também hoje em dia eu tenho um braço na pesquisa, né? Então, tipo assim, eu já participei de 2 projetos que foram editais da FUNCAP, né? De pesquisa em desenvolvimento. Então, tipo, você pode também entrar nesse ramo aí com jogos, né? Então, atualmente a gente está entrando. Ano passado a gente participou do InovaFit, né? Como Valente, num projeto que usa essa parte de jogos, né? Para tratar a labirintite usando realidade virtual e a balança do Wii, né? Então, vai ter mini-jogos dentro dessa simulação, né? Como outros estímulos. Mas, assim, que também é possível também nessa área, né? Então, tem gente aí que também gosta dessa área de pesquisa e tal, e trabalhar com essa parte de jogos. Também existem esses editais, né, de pesquisa e desenvolvimento, que você pode fazer uma parceria com a universidade, né? A UFC, se não me engano. Estamos aí. Ela passou alguns projetos também na FUNCAP também. Se eu não me engano, acho que teve uns. Se eu não me engano, eu lembro de um que teve jogos também que ficou com pesquisa também, né? Então, tipo, a gente tem um simulador de tiro para a polícia. Pois então, tipo assim, que você pode fazer uma parceria com a universidade, né? Com a sua empresa, você vai na UFC, vai na Unifor, vai na universidade e você entra nesses editais. Finalmente eles exigem nesse braço da pesquisa junto do projeto, né? Mas também é uma possibilidade, né? Então, assim, hoje em dia tem várias possibilidades desse ramo de editais. O Ike tocou num ponto importante, que é os brasileiros que vão para o exterior, né? Começam a trabalhar aqui um tempo e acabam indo para o exterior. Eu estava lendo recentemente, até para conhecer um pouco mais sobre a área de games, para essa entrevista, e eu fiquei impressionado com a quantidade de brasileiros nos estúdios americanos e da Europa, né? Isso está cada vez mais comum, né? Não é verdade? É verdade, cara. Tem um monte de colega que já saiu do Brasil, que encontrou oportunidades muito legais fora lá. É exatamente isso, assim, é um dilema, é difícil, porque eu tomei a decisão de, no momento, não sair do Brasil, mas essa decisão vem com um monte de dificuldades, né? Tipo, tudo isso que a gente já comentou aqui são coisas que eu estou passando agora.
Eu poderia tentar, de fato, ir para algum estúdio lá fora, ter mais estabilidade financeira, conseguir certas coisas, mas eu acredito em certas coisas aqui do Brasil, sabe? E eu gostaria de fazer parte disso. Se em determinado momento tudo der errado, eu vou ser obrigado a tentar ir para fora, como se fosse uma coisa ruim. Isso não, é maneiro, tal. Mas eu curto aqui, sabe? Eu curto estar perto dos meus amigos, eu curto estar perto da minha família. São coisas pessoais, assim, questões de decisão mesmo, com a minha esposa, etc, sabe? Mas daí, assim, o que acontece é esse teto que eu mencionei, assim, sabe? Às vezes o pessoal chega num patamar, assim, que não tem outras possibilidades de explorar, de repente, uma ideia, porque sabe que não vai ter fundos para isso. Se o cara, de repente, sai de uma Aquiles e resolve virar indie, tipo assim, voltando, sem querer polemizar o termo, né? Mas indie no termo, assim, eu vou fazer um troço sozinho. Cara, é extremamente arriscado, é muito, muito arriscado isso. E não tem empresas, assim, que estejam tão bem a ponto de chamar a galera para fazer esses experimentos, fazer jogos diferentes, assim, indies, quanto tem lá fora, sabe? Às vezes você tem no Canadá, assim, um monte de empresa grande, como uma Ubisoft, uma EA, etc. E só que também você tem uma galera, assim, de estúdios independentes pequenos, que tem um monte de incentivo do governo, você tem um monte de incentivos fiscais para essa galera conseguir se manter, porque lá eles enxergam esse meio como uma coisa que pode dar um retorno muito grande, pode dar uma saúde financeira para o próprio país, para aquela cidade onde esses estúdios estão. Então já existe essa visão, essa cultura lá fora, que eu espero, eu sou otimista nessa questão, eu espero que a gente esteja indo para esse lado também, justamente com esses editais. E eu acho que é de uma responsabilidade extrema da galera que ganhou esses editais conseguir fazer os melhores jogos que eles conseguirem fazer para mostrar que isso vale a pena, entendeu? Para que isso continue acontecendo, sabe? Que a gente tenha um ecossistema que permita que a gente crie talentos e que eles possam ficar aqui. Às vezes a galera sai e não é por escolha própria, às vezes o pessoal que está saindo não queria sair. Mas ficar aqui significa o cara não ganhar mais grana, o cara ter que se ferrar e abrir mão de um monte de outras coisas, sabe? É um troço complicado. Então tudo isso tem que ser feito com bastante responsabilidade. Eu tenho uma pergunta. O que você diria para um cara que só sabe jogar FIFA? Ainda é de 2014. Bora jogar junto aí, convida aí que a gente joga uma partidinha. Pra isso, a gente joga, não tem problema nenhum. Se você quer trabalhar com jogos, não entendi, tudo bem. O que eu diria é me compra um PS4 e o jogo, que aí a gente joga junto. Daniel Valente, o que é que você diria pro cara que só joga FIFA? Não, eu mesmo do René, é só chamar que a gente se junta e vamos curtir. Entendeu? Então, tipo assim, e é interessante que, tipo assim, cada um tem seu gosto, né? Não vou dizer que FIFA é o jogo que eu gosto mais, mas cada um tem seu gosto. Eu sei que o Marcelo é carro, né? Se eu não me engano, que ele tem cockpit, tem tudo, né? Eu já tive, agora nem tenho mais, não. Agora eu tô mais no estratégia, voltando para os jogos de estratégia. Eu me lembro quando a gente estava estudando junto lá, ela é toda equipada, era o cockpit e tal, uma cadeira. Ele tinha cadeira, tinha o Demonstration de casa. Tinha tudo, né? Já fui muito dessa coisa de carro mesmo, depois passei mais pro FPS, agora estou naquela coisa de estratégia, alguma coisa de plataforma também. Estou jogando o Celeste lá do pessoal, lá do Studio Mini Boys. Pô, que jogo fantástico, um plataformazinho muito legal, muito bem feito. Mas vamos marcar, né? Então nem que online aí, a gente quer que o Ike diria aí? Cara, eu acho que o FIFA é um jogo e tem regras também que são dignas de qualquer outro jogo. A gente ele é educado. Eu jogava bastante FIFA, né? Foi parte do meu crescimento também. Cara, você tem recursos no FIFA, você tem o cansaço dos jogadores para administrar, você tem a economia disso, você vai jogar um Ultimate Team,
É um sistema incrivelmente complexo de free-to-play e tal. Não é free-to-play, desculpa, mas é um sistema que lembra um pouco. Cara, você tem sistema de tensão, que é o tempo da partida, você tem marcação de score, e isso aumenta a tensão para os dois jogadores. Cara, tem muito valor nisso aí, cara. Acho que não é justo com o FIFA tratar ele como segunda categoria. Eu, em particular, eu tenho mais apreço pelo International Superstar Soccer de lá. É demais. Ali é sensacional. Ali eu joguei, bastante. Eu realmente eu sou de futebol, mas não diminui nenhum jogador de FIFA, não, gente. Tem muito campeonato legal aí. E já aconteceu mais de uma vez de eu passar na frente de uma loja e achar que tá tendo um jogo, aí na verdade era só uma demonstração de FIFA, cara. Hoje em dia a gente já tá... É assustador, cara. Vocês falaram que muita gente confunde, né, jogar com desenvolvimento de jogos, né? O cara às vezes gosta de jogar, mas aí ele vai para a experiência de desenvolver jogo e aí é frustrante para ele porque trabalha demais. Então não é um pré-requisito o cara ser... o cara gosta de jogo, ele vai gostar de desenvolver um jogo. Mas quem gosta de desenvolver jogo, gosta de jogar, né? Geralmente sim. Geralmente sim. Porque tipo, já conheci pessoas que até trabalham, mas não jogam tanto, né? Mas é super importante, né? Você gostar de jogos e jogar bastante, né? Porque aí você consegue... até eu brinco muito com minha esposa, né? Às vezes tu jogando assim demais, às vezes eu tô fazendo análise de mercado, né? Porque aquela coisa, você tem que saber o que tá acontecendo, né? Você tem que ver a evolução, né, de tudo isso, né? Então, você tem que angariar referências também, né? Quanto mais... Exatamente. E as tendências também, né? Tipo, então tem o jogo da moda, né? Tem aquela coisa, você tem que estar por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Tipo, o Battle Royale agora, assim, é uma onda, né? Agora, então, tudo virando Battle Royale, mas assim, é bom você estar sempre atualizado de tudo que tá acontecendo, né? Tá jogando. Eu, no caso, assim, eu jogo de tudo, né? Então, tipo, você não tem muito um estilo. Até mesmo porque hoje em dia eu tenho bem menos tempo, de fato, para estar jogando, né? Então, assim, eu jogo mais fim de semana hoje em dia, mais por causa do trabalho em si, mas, assim, jogo de tudo e sou apaixonado pela Nintendo, assim. Meu Switch aí tá bem gastado. Não, para mim agora, acho que é só encerramento mesmo, agradecer ao pessoal aí, foi um episódio fantástico. Eu agradeço aí. Foi... muito aprendizado e uma troca de experiência grande aí, acho que para todo mundo. S2. Eu estou fazendo corações, mas ninguém está vendo. Então, pronto, valeu. Então, agradecer ao Wick, ao Daniel, ao Renan, ao Luan, aí a presença e disponibilidade. Foram aí mais de 2 horas de gravação, mas foi realmente bastante enriquecedor e espero que para vocês também tenha sido uma experiência boa. Muito obrigado. Eu gostaria sempre também, né, pelo convite, até mesmo rever vocês, né, tipo, o Marcelo, a gente estudou junto, aqui a gente tá, tipo, o Zé Maria, né, que é o nosso... O Daniel ele tá com vergonha de dizer que eu fui professor dele, né? Eu fui professor já. O Zé Maria foi meu professor na Unifor, então, tipo assim, fazia muito tempo, né, que a gente não se falava. Eu acho que a gente se esbarrou uma vez numa defesa que teve de mestrado na Unifor, assim, rapidamente, mas, assim, fazia bastante tempo, então é um prazer aí, né, estar conversando aí novamente. Eu não tenho vergonha, não. Tive circuitos digitais, Zé Maria, 2010. Foi meu aluno nos circuitos digitais. Renan não foi meu aluno, mas Renan trabalhou na SPD. Sim. Sim. Olha aí. Legal, então Gente, eu queria agradecer enormemente realmente a participação de vocês. Muito feliz com o episódio de hoje. Espero que os antenados e antenadas aí do canal curtam pra caramba esse episódio, porque realmente ele foi diferente, foi um episódio diferenciado, né? Foi um episódio histórico realmente pra gente poder contar com empresas renomadas, empresas de sucesso na área de desenvolvimento de jogos, e eu espero que a gente, dessa forma, contribua um pouquinho para a formação da nova geração aí de desenvolvedores, né? Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio aí do canal Antena Dev. Clica no sininho, curte, compartilha, marca os crush, marca os amigos mala, vamos para frente. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Valeu.